Bom dia, queridos! Bom dia a todos! Vamos para o nosso último dia de leitura, Pensamento Positivo. Esse livro que está nos trazendo graça e glória desse caminho. É um caminho único se você quer realmente progredir, quer ter fluxo na sua vida, você precisa de pensamento positivo, precisa afastar os pensamentos negativos. Afastar pensamentos, pessoas, ideias, ambiência, precisa afastar da sua existência, simplesmente assim. Como assim, Luiz Marcelo? Mas minha mãe é negativa. Você precisa se afastar da sua mãe. Simples assim. Cuida da velhinha, honra a vida dela, honra tudo que ela te deu, mas você não precisa conviver. Simples assim. Pai, mãe, papagaio, galinho, companheiro, quem for. Se você quer realmente ter uma vida tranquila, próspera, abundante, evolutiva, conectada, na justiça, no amor, na compaixão, na harmonia, não é possível você ter isso junto com pessoas que falam mal de outras pessoas, que vibram na negatividade, que tudo é um problema, só traz problema na história. Não é possível. Pessoas de pensamento positivo trazem solução. Pessoas de pensamento positivo estão na alegria, estão na harmonia, passam de vez em quando por uma tristeza, por uma discussão, mas não permanece nesse lugar. Sai rapidamente desse lugar. E são pessoas de pensamento positivo. Certo, biscoito? Vamos escutar aí esse restinho do livro, Luzia Solange. E lembrando, hoje à noite, que hoje, dia 26/8, você pode estar escutando isso outro dia, mas hoje, 26/8, nós temos uma palestra hoje, nosso encontro, sextou com o Luiz Marcelo, falar sobre as 4 bases da prosperidade, hoje, 19h59, no YouTube, beleza? Até já. 14. Acalme-se para que possa adquirir facilmente novas forças. Todas as noites, nos Estados Unidos, mais de 6 milhões de pílulas soporíferas são necessárias para fazer os americanos dormirem. Essa surpreendente declaração me foi feita há vários anos por um fabricante de produtos farmacêuticos, por ocasião de uma convenção industrial, onde fiz uma conferência. Conquanto ela parecesse inacreditável, vinha saber de outros que conheciam melhor a situação, que tal estimativa está agora muito abaixo da realidade. De fato, ouvi de uma pessoa que é autoridade no assunto, que o povo americano está usando 12 milhões de pílulas soporíferas por dia. As estatísticas demonstraram que o consumo dessas pílulas aumentou em L0,00% nos últimos anos. Uma declaração muito recente é ainda mais alarmante. Segundo o vice-presidente de uma grande indústria farmacêutica, consomem-se aproximadamente 7 bilhões de pílulas por ano, o que equivale a cerca de 19 milhões por noite. Que triste situação. O sono é um processo natural para a restauração das forças. Era de se pensar que qualquer pessoa, após o trabalho do dia, pudesse dormir tranquilamente. Mas, ao que parece, os americanos já nem sabem mais dormir. De fato, acham-se tão irritadiços que eu, um pastor com amplas oportunidades para submeter a questão a uma prova, devo confessar que os americanos estão tão nervosos e vibráteis que nem mesmo conseguem dormir ao ouvir algum sermão. Há anos que não vejo ninguém dormir na igreja. A situação não deixa de ser contristadora. Um funcionário de Washington que gosta de jogar com os algarismos, principalmente os algarismos astronômicos, contou-me que no ano passado houve um total de 7,5 bilhões de dores de cabeça nos Estados Unidos. Equivale isso a aproximadamente 50 dores de cabeça per capita ao ano. Você já teve a sua cota este ano? Ele não me contou como chegou àquela cifra, mas, logo depois de nossa conversa, li uma notícia, segundo a qual a indústria farmacêutica, nos Estados Unidos, vendeu num ano recente 11 milhões de libras de aspirina. Talvez esta era poderia bem chamar-se a era da aspirina, como, aliás, a denominou um escritor. Uma autoridade na matéria declarou que metade dos leitos nos hospitais dos Estados Unidos se acha ocupada por pacientes, não por causa de alguma doença ou acidente, mas, sim, por não terem eles podido disciplinar as suas emoções. Em 500 pacientes que foram examinados sucessivamente numa clínica, constatou-se que 386, ou 77%, sofriam de dificuldades psicossomáticas, doenças físicas causadas, em grande parte, por um estado mental mórbido. Outra clínica estudou grande número de casos de úlceras e relatou que quase metade dos casos não se originara de distúrbios físicos, porém do fato de os pacientes alimentarem preocupações, ódios e ressentimentos em demasia, e viverem sob forte tensão nervosa. Um médico de outra clínica externou a opinião de que, a despeito de todos os extraordinários progressos científicos, os facultativos apenas podem curar, por meio da ciência, menos da metade dos casos que lhes são confiados. Declarou que, em muitos casos, os pacientes lançam novamente em seus corpos os pensamentos doentios do espírito. Salientam-se entre esses pensamentos doentios a ansiedade e a tensão. A situação tornou-se tão séria que nós, agora, na igreja do Colégio de Mármore, na 5ª Avenida, esquina da Rua 29, na cidade de Nova York, estamos com 12 psiquiatras em nossa organização, sob a direção do Dr. Smiley Blanton. Qual a razão de termos psiquiatras na organização da igreja? A resposta está no fato de ser a psiquiatria é uma ciência. Sua função é analisar, diagnosticar e tratar a natureza humana de conformidade com certas leis e processos bem comprovados. Pode julgar-se também a religião como ciência. Ela é uma filosofia e um sistema de teologia, de metafísica e de culto. Enfeixa em si o código da moral. Tem também os característicos de uma ciência, dado o fato de ela basear-se num livro que encerra um sistema de técnicas e fórmulas destinadas à compreensão e tratamento da natureza humana.
As leis são tão precisas e têm sido tantas vezes demonstradas, quando são aplicadas condições apropriadas de compreensão, fé e observância, que se poderá dizer que a religião forma uma ciência exata. Quando uma pessoa vem à nossa clínica, o primeiro conselheiro é talvez o psiquiatra, o qual, numa maneira afável e cuidadosa, estuda o problema do paciente e lhe explica a razão de seus atos e atitudes. É importante fato que se deve conhecer. Por exemplo, porque você tem tido um complexo de inferioridade durante toda a sua vida? Por que vive sempre perseguido pelo medo? Por que nutre ressentimentos? Por que tem sido sempre tímido e calado? Por que faz tolices e diz coisas incoerentes? Esses fenômenos de sua natureza humana não surgem sem uma causa. Há uma razão para esse seu modo de agir, e é um dia importante em sua vida quando finalmente a descobre. O conhecer a si mesmo é o começo de sua própria transformação. Em seguida a esse processo de conhecer-se a si mesmo, o psiquiatra entrega o paciente ao pastor que lhe diz então como deve proceder. Esse último aplica ao caso, em forma científica e sistemática, a terapêutica da oração, da fé e do amor. O psiquiatra e o pastor amalgamam seus conhecimentos e combinam sua terapêutica. O resultado está no fato de que muitas pessoas encontram a felicidade e uma nova vida. O pastor não procura ser um psiquiatra, nem este um pastor. Cada um executa sua própria função, mas sempre cooperando um com o outro. A religião utilizada nesse processo é a dos indeléveis ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador de nossa vida. Cremos na absoluta praticabilidade dos ensinamentos de Jesus. Cremos que podemos realmente fazer todas as coisas através de nosso Senhor. Filipenses 4 horas e 13 minutos. O Evangelho, como é empregado, prova ser a execução literal dessa extraordinária promessa. Os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entraram no entendimento dos homens as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E Coríntios 2 horas e 9 minutos. Tenha fé em Cristo. Tenha fé em seu sistema de pensamentos e ponha-o em prática. Tenha fé e sobrepujará todo temor, ódio, complexo de inferioridade, ressentimentos e toda forma de derrotismo. Em outras palavras, tenha fé e adquirirá um grande bem. Você jamais viu, jamais ouviu e jamais imaginou que Deus dará àqueles que o amam. Um problema muito frequente nos trabalhos de nossa clínica é o da tensão nervosa. É em grande grau o que se poderá chamar a doença predominante no povo americano. Mas não é apenas o povo americano que a sofre. O Banco Real do Canadá, há tempos, dedicou sua carta mensal a esse problema sob o título Acalmemo-nos. Diz em parte, não visamos nesta carta mensal doutrinar sobre questões de saúde mental e física. Estamos tentando vencer um problema que atormenta toda pessoa adulta no Canadá, e eu poderia acrescentar, nos Estados Unidos também. A carta do banco prossegue, dizendo, somos vítimas de uma tensão que cada vez mais se vai estendendo. Temos dificuldades em acalmar-nos. O nosso sistema nervoso vive sob forte tensão. Levando uma vida azafamada, cheia de agitações, às vezes à noite, não estamos vivendo como devíamos. Devemos lembrar-nos de uma citação de Carlyle, ou seja, a calma, supremacia do espírito, sobre as circunstâncias. Quando uma ilustre instituição bancária chama a atenção de seus clientes para o fato de deixarem de receber da vida aquilo que dela realmente desejam, é porque eles se tornaram vítimas da tensão, e é certamente tempo de se fazer alguma coisa sobre essa situação. Vi em St. Petersburg, Flórida, uma máquina na rua, equipada com o seguinte dístico. Qual a sua pressão? Podia colocar-se nela uma moeda e receber a má notícia. Quando se pode comprar a informação sobre a pressão arterial em uma máquina, da mesma maneira que se compra gomas de mascar. Isso indica que muita gente está às voltas com tal problema. Um dos métodos mais simples para se reduzir a pressão é adotar uma atitude calma. Faça tudo mais vagarosamente, sem se agitar. Meu amigo Brad Hickey, um famoso técnico de beisebol, declarou-me que não usa um jogador que esteja presa de excitação, embora seja um esplêndido elemento. Para ser um brilhante jogador num campeonato, torna-se necessário completo domínio sobre os nervos e o espírito. Nada de precipitações. É esse método mais eficiente. Os músculos devem estar flexíveis e funcionar harmoniosamente. A precipitação no jogo apenas servirá para desfazer todas as combinações que se formam para o seu desenvolvimento. Isso se aplica tanto ao golfe como ao beisebol, aliás, a todos os esportes. Num campeonato mundial, faz muitos anos, Tapson Cobb, um dos maiores jogadores de beisebol, conseguiu realizar 4 belas jogadas. Um recorde que não chegou a ser ultrapassado, que eu saiba. Tapson Cobb deu de presente a um amigo meu bastão com o qual realizou essa extraordinária proeza. Tive ocasião de segurar o bastão, o que fiz com grande respeito. Seguindo o espírito do jogo, assume a pose de quem ia desferir uma bastonada. Inegavelmente a minha atitude não lembrava de forma alguma a do célebre jogador. De fato, o meu amigo que havia sido em outros tempos um jogador de beisebol em uma pequena liga, sorriu e disse, Tapson Cobb jamais procederia dessa maneira. Você está demasiado rígido, muito tenso. Está, evidentemente, exagerando. Provavelmente haveria de falhar na sua jogada. Era interessante observar Tapson Cobb. O bastão como que se integrava ao homem. Era um estudo que se fazia sobre o ritmo. Era admirável a naturalidade de seus movimentos. Tapson Cobb era um mestre em matéria de serenidade. A mesma coisa se observa em tudo que se prende aos sucessos. Analise as pessoas que são realmente eficientes. Elas sempre parecem fazer as coisas com facilidade, sem o mínimo esforço. Ao procederem assim, estão dando vazão à máxima energia. Um de meus amigos, um famoso negociante que lida com importantes questões, tem vários interesses, dá sempre a impressão de se achar sereno. Atende a tudo com eficiência e rapidez, porém sem excitação. Jamais se lhe vê no rosto essa expressão de ansiedade e cansaço que se nota nas pessoas que não sabem como atender a tempo e a hora às suas obrigações. Perguntei-lhe em que consistia o segredo da sua calma. Ele sorriu e explicou, não é um grande segredo. Apenas procuro manter-me em harmonia com Deus. Só isso. Todas as manhãs, depois do café, eu e minha mulher vamos para a sala de estar, e ali ficamos durante certo tempo entregues a uma doce tranquilidade. Lemos em voz alta algum trecho inspirador que nos conduz à meditação. Tanto pode ser um poema como alguns parágrafos de um livro. Depois disso, ficamos sentados muito tranquilamente. Fazemos nossa prece ou meditamos, cada um a seu modo, e em seguida, afirmamos o pensamento de que Deus nos está dando forças e serena energia. Trata-se realmente de um ritual que observamos durante 15 minutos todos os dias. Não poderíamos passar sem ele. Não fosse isso, estaria completamente vencido pelos nervos. Como resultado, sinto que adquiro mais energia do que necessito. Foi o que declarou esse homem eficiente que demonstra possuir uma grande calma. Conheço inúmeras pessoas, homens e mulheres, que põem em prática essa técnica ou outras semelhantes para reduzir a tensão em suas vidas. É um processo que se está generalizando e tornando-se popular hoje em dia. Certa manhã, eu atravessava apressado a varanda de um hotel, na Flórida, sobraçando a correspondência que acabará de receber de meu escritório de Nova York. Eu tinha ido passar ali as férias de verão.
Parecia que não podia prescindir daquela rotina de atender a minha correspondência logo pela manhã. Ia passando, pois, apressado pela varanda, a fim de dedicar 2 horas de trabalho à correspondência, quando um amigo que viera do estado da Geórgia, que estava sentado numa cadeira de balanço, com o chapéu um pouco caído para frente, deteve-me, perguntando-me com aquele tom de voz arrastado, muito peculiar e agradável, dos homens do sul. Aonde vai com tanta pressa, doutor? Acrescentou depois. Isso não é maneira de se conduzir aqui nessas manhãs de S. Sentar-se a meu lado numa dessas cadeiras de balanço e ajudar-me a praticar uma das maiores artes que temos. Ajudá-lo a praticar uma das maiores artes? Que arte? Perguntei intrigado. Uma arte que já está desaparecendo, respondeu ele. Poucas são as pessoas que sabem como executá-la, acrescentou. Queira dizer-me que arte é essa? Não o vejo praticar arte alguma, observei. Se estou praticando a arte de esparecer aqui ao sol. Sente-se aqui e tome sol. Sentirá um doce calor e um ar agradabilíssimo. Faz um grande bem isso pra gente. Por acaso já pensou alguma vez no sol? Indagou. Ele nunca tem pressa, não se excita, faz o seu trabalho vagarosamente, sem ruído. Não toca campainha, não atende ao telefone, vai prosseguindo no seu curso, derramando sua luz brilhante. Ele faz mais trabalhos na fração de um minuto do que você e eu poderíamos fazer em toda a existência. Pense no que ele faz. Faz as flores flores. Serem, dá desenvolvimento às árvores, aquece a terra, desenvolve as frutas e legumes. Torna propícias as colheitas, absorve a água para enviá-la novamente à terra e nos fazer sentir doce tranquilidade. Quando estou sentado ao sol e o deixo banhar-me com seus raios, sinto que estou recebendo dele uma soma de energias. Isto é, quando tenho tempo de ficar sentado durante um bom bocado de tempo. Deixe, pois, a correspondência aí num canto e venha sentar-se aqui a meu lado, propôs. Acedi ao convite. Quando finalmente fui para o quarto, tal era minha disposição, que atendia a minha tarefa num curto espaço de tempo. Sobrou-me ainda boa parte do dia para as atividades próprias das férias e também para mais alguns esparecimentos ao sol. Naturalmente, conheço muitas pessoas preguiçosas que vivem sempre sentadas ao sol a vida toda e que não chegam a ser coisa alguma. Há uma diferença entre esparecer e ficar apenas sentado. Se sentar, relaxar os nervos e pensar em Deus, pondo-se em harmonia com Ele e entregar-se ao fluxo da sua força, nesse caso não é uma atitude de preguiça, de fato é, por assim dizer, a melhor maneira de renovar as forças. Ela produz a energia impulsionadora, a energia que você impulsiona e não há que impulsiona você. O segredo está em manter o espírito sereno, evitando todas essas horríveis reações ligadas à pressa e entregando-se a doces pensamentos. A essência dessa arte está em não deixar acelerar o ritmo de suas atividades e em exercê-las numa base eficiente para que possa conservar sempre a energia. É aconselhável adotar um ou dois planos execuíveis, pelos quais você possa tornar-se perito em usufruir uma força serena e producente. Um dos melhores planos dessa natureza me foi sugerido pelo capitão Ed Rickenbacker. Ele é um homem ocupadíssimo e consegue atender às suas tarefas de um modo que indica possuir reservas de energias. Descobri, quase por acidente, um elemento do seu segredo. Foi por ocasião da filmagem de um programa de televisão em que ele também participava. Tinham-nos garantido que o trabalho poderia ser feito rapidamente, deixando nosso amigo livre para atender depois das muitas outras tarefas que constavam de sua agenda diária. Contudo, a filmagem estava sendo protelada, mais do que pensara. Notei, porém, que o capitão não demonstrava sinal algum de excitação. Não ficou nervoso nem impertinente. Não andou de um lado para outro nem cuidou de dar recados ao seu escritório. Havia 2 velhas cadeiras de balanço no estúdio, aparentemente para serem usadas em alguma cena de outra peça. Ele se sentou numa delas e ali ficou muito tranquilamente. Fui sempre um grande admirador de Ed Rickenbacker, e comentei aquela sua tranquilidade. Sei o quanto você é ocupado. Observei, e admira-me a maneira como você se conduz. Vejo-o aí tão calmo, tão sossegado. Quanto a mim, sentia-me um pouco inquieto, em grande parte por tomar tanto tempo do capitão Rickenbacker. Como pode você ficar assim tão imperturbável? Perguntei. Ele sorriu e respondeu. Costumo apenas praticar o que você prega em seus sermões. Tem-se que ter calma. Venha sentar-se aqui a meu lado. Puxei a cadeira e sentei-me também para relaxar os nervos. Ed, sei que você tem certa técnica para conseguir essa serenidade extraordinária. Diga-me, qual é ela? Ele é um homem modesto, mas como eu insistisse, deu-me a fórmula que diz usar frequentemente. Eu mesmo costumo agora empregá-la. É muito eficiente. Pode ser descrita como se segue. Primeiro, relaxe os músculos. Faça-o várias vezes ao dia. Não os deixe ficar TSOS. Conceba a ideia de um completo abandono do corpo. Idealize um enorme saco de batatas. Corte depois, deixando as batatas rolarem livremente. Mire-se na mesma situação desse saco esvaziado. Quer situação mais cômoda? O segundo elemento na fórmula é o esvaziamento do espírito. Todos os dias elimine do espírito todas as irritações, ressentimentos, desapontamentos, frustrações e aborrecimentos. A não ser que o faça frequente e regularmente, esses pensamentos doentios acumular-se-ão até sobrevir uma explosão. Mantenha o espírito completamente livre de todos os fatores que impeçam o fluxo de uma doce calma. Terceiro elemento, faça suas meditações. Quer isso dizer que deverá volver, em intervalos regulares, o seu espírito para Deus. Pelo menos 3 vezes ao dia, erga os olhos para as alturas. Isso o manterá em harmonia com Deus, proporcionando-lhe doce paz. Esse programa me impressionou grandemente. Há meses que o venho adotando. É um método excelente para se acalmar e viver serenamente. De meu amigo, o Dr. Z. Taylor Berkowitz, da cidade de Nova York, muito aprendi sobre essa arte de trabalhar descansadamente. Muitas vezes, quando às voltas com suas tarefas, o escritório cheio de pacientes e com muitos chamados telefonicos, ele cessa suas atividades, apoia-se na mesa de trabalho e faz sua prece a Deus em uma maneira natural e respeitosa. Gosto do estilo em que a faz. Diz-me ele que é mais ou menos nesse teor. Deus Todo-Poderoso, estou me excedendo no trabalho. Estou ficando um pouco agitado. Aqui estou aconselhando aos meus pacientes para que se mantenham sempre calmos e serenos. Eu também preciso pôr em prática esse conselho. Dai-me vossa doce paz. Dai-me serenidade, forças, e conservai minhas energias a fim de que possa auxiliar aqueles que me procuram. Ele permanece tranquilo durante os minutos e depois agradece a Deus. Continua em seguida com sua tarefa sem se azafamar. Muitas vezes, ao ter que visitar um cliente doente na cidade, vez em meio ao congestionamento do tráfego. Tem um método interessantíssimo qual o de si servir dessas demoras irritantes para relaxar os nervos. Costuma desligar o motor do carro, derrear-se no assento, apoiar a cabeça na almofada e cerrar os olhos.
Chega, às vezes, a dormir. Diz que não há razão para se preocupar se dormir, pois as buzinadas estridentes dos outros carros o acordam quando o trânsito fica livre. Esses intervalos de completo relaxamento dos nervos, por ocasião do congestionamento do tráfego, são de curta duração, mas servem para renovar as energias. É surpreendente o quanto de minutos, durante o dia, poderá você empregar para repouso. Se nesses pequenos períodos você puder conseguir esse poder de Deus, irá poder manter dentro de si uma doce serenidade. Não é a extensão do tempo para repouso que produz a energia, mas sim a qualidade dessa experiência. Contaram-me que Roger Barbson, o célebre homem das estatísticas, costuma sempre ir a uma igreja vazia para gozar os momentos de tranquilidade. Ele letal. Vez um ou dois hinos. Encontra nisso um verdadeiro descanso e um manancial de energias. Dale Carnegie, quando sob alguma tensão, tem por hábito ir a uma igreja que fica próxima de seu escritório, em Nova York, onde passa um quarto de hora de meditação, após fazer suas preces. Diz ele que, quando as suas atividades apertam, costuma deixar o escritório e ir à igreja justamente para aquele fim. Isso demonstra que tem domínio sobre o tempo. Não se deixa dominar por ele. Indica também absoluto zelo para que a tensão não se desenvolva a ponto de se tornar incontrolável. Uma noite, numa viagem que fiz de trem, de Washington a Nova York, encontrei um amigo, membro do Congresso. Contou-me que ia ao seu distrito falar num comício de seus constituintes. Explicou-me que havia lá também um grupo que lhe era hostil e que provavelmente tais elementos iriam causar-lhe certas dificuldades. Se bem que representassem uma minoria em seu distrito, teria de enfrentá-los. São cidadãos americanos e eu sou o representante deles. Tenho direito de se encontrar comigo se o desejarem. Você não parece estar lá muito preocupado com isso, comentei. De fato, não estou. Se fosse preocupar-me, ficaria impossibilitado de sair-me bem. Você tem algum método especial para enfrentar uma situação assim tensa? Perguntei-lhe. Tenho. Aquela gente gosta de barulho, mas eu tenho cá minha maneira de enfrentar tais situações sem tensão nervosa. Respirarei profundamente, falarei muito pausadamente e com sinceridade. Serei amável e respeitoso, dominar-me-ei e confiarei em Deus até o fim. Aprendi um fato importante, continuou o congressista, que é o seguinte: seja qual for a situação, é preciso relaxar os nervos, manter-se calmo, assumir uma atitude amiga, ter fé e dar de si o que tiver de melhor. Procedendo assim, geralmente as coisas haverão de correr bem. Não tenho dúvida quanto à capacidade desse congressista em viver e trabalhar sem tensão nervosa, e, o que é mais ainda, de atingir de maneira brilhante os seus objetivos. Quando estávamos fazendo uma construção em minha chácara em Pavlin, Nova York, eu observava um trabalhador que manejava uma pá. Ele estava removendo um monte de areia. Era um quadro interessante. Nu até a cintura, seu corpo magro e musculoso movia-se com precisão e absoluta coordenação. A pá erguia-se e caía num ritmo perfeito. Ele a enfiava na areia, apoiava o corpo sobre o cabo e empurrava-o. Depois, no movimento natural, erguia a pá e depositava a areia num carro ao lado. Fazia-o ininterruptamente. Os movimentos eram sempre os mesmos. Tinha-se quase a impressão de que se podia cantar uma canção acompanhando o ritmo dos movimentos daquele trabalhador. E, na verdade, ele cantava ao fazer aquele trabalho. Não me admirei quando o capataz me contou ser ele um de seus melhores operários. O capataz, falando-me sobre ele, disse também que era uma criatura de bom humor, feliz e agradável. Realmente, ali estava um homem tranquilo, que vivia satisfeito, mestre na arte de trabalhar sem dispersar energias inutilmente. Essa disposição serena resulta da recreação, e o processo da recreação deve ser contínuo. A criatura humana foi feita para receber sempre um contínuo fluxo de energias que procede de Deus. Quando se vive em harmonia com esse processo de recreação constante, adquire-se essa qualidade indispensável para se ter uma boa disposição e trabalhar com facilidade. Como dominar essa arte? Seguem-se 10 regras para eliminar as dificuldades e aplanar o seu caminho. Experimente tais métodos para trabalhar com facilidade, métodos esses que se acham comprovados pela experiência. Nada de esforços exagerados. Essas regras auxiliá-lo a manter-se sereno e cheio de energias. 1. Não se tenha na conta de um Atlas a carregar o mundo sobre os ombros. Não exagere em seus esforços. Procure manter-se sereno. 2. Faça por gostar de seu trabalho. Ele acabará tornando-se uma coisa agradável e não um aborrecimento. Talvez não precise mudar de ocupação. Mude de temperamento e seu trabalho lhe parecerá diferente. 3. Trace um plano para fazer o seu trabalho. Uma falta de sistema pode acarretar situações difíceis. 4. Não procure fazer tudo ao mesmo tempo. Há tempo para tudo. Tenha em mente este sábio conselho da Bíblia. Isto eu faço. Telefonicos, ele cessa suas atividades, apoia-se na mesa de trabalho e faz sua prece a Deus em uma maneira natural e respeitosa. Gosto do estilo em que a faz. Diz-me ele que é mais ou menos nesse teor. Deus Todo-Poderoso, estou me excedendo. No trabalho, estou ficando um pouco agitado. Aqui estou aconselhando aos meus pacientes para que se mantenham sempre calmos e serenos. Eu também preciso pôr em prática esse conselho. Dai-me vossa doce paz. Dai-me serenidade, forças, e conservai minhas energias a fim de que possa auxiliar aqueles que me procuram. Ele permanece tranquilo durante os minutos e depois agradece a Deus. Continua em seguida com sua tarefa sem se azafamar. Muitas vezes, ao ter que visitar um cliente doente na cidade, vez em meio ao congestionamento do tráfego, tem um método interessantíssimo, qual de se servir dessas demoras irritantes para relaxar os nervos. Costuma desligar o motor do carro, derrear-se no assento, apoiar a cabeça na almofada e cerrar os olhos. Chega, às vezes, a dormir. Diz que não há razão para se preocupar se dormir, pois as buzinadas estridentes dos outros carros o acordam quando o trânsito fica livre. Esses intervalos de completo relaxamento dos nervos, por ocasião do congestionamento do tráfego, são de curta duração, mas servem para renovar as energias. É surpreendente o quanto de minutos, durante o dia, poderá você empregar para repouso. Se nesses pequenos períodos você puder conseguir esse poder de Deus, irá poder manter dentro de si uma doce serenidade. Não é a extensão do tempo para repouso que produz a energia, mas sim a qualidade dessa experiência. Contaram-me que Roger Barbson, o célebre homem das estatísticas, costuma sempre ir a uma igreja vazia para gozar os momentos de tranquilidade. Ele lê talvez um ou dois hinos. Encontra nisso um verdadeiro descanso e um manancial de energias. Dale Carnegie, quando sob alguma tensão, tem por hábito ir a uma igreja que fica próxima de seu escritório, em Nova York, onde passa um quarto de hora de meditação, após fazer suas preces. Diz ele que, quando as suas atividades apertam, costuma deixar o escritório e ir à igreja justamente para aquele fim. Isso demonstra que tem domínio sobre o tempo. Não se deixa dominar por ele. Indica também absoluto zelo para que a tensão não se desenvolva a ponto de se tornar incontrolável. Uma noite, numa viagem que fiz de trem, de Washington a Nova York, encontrei um amigo, membro do Congresso. Contou-me que ia ao seu distrito falar num comício de seus constituintes. Explicou-me que havia lá também um grupo que lhe era hostil e que provavelmente tais elementos iriam causar-lhe certas dificuldades. Se bem que representassem uma minoria em seu distrito, teria de enfrentá-los. São cidadãos americanos e eu sou o representante deles. Tenho o direito de se encontrar comigo se o desejarem. Você não parece estar lá muito preocupado com isso, comentei. De fato, não estou.
Se fosse preocupar-me, ficaria impossibilitado de sair-me bem. Você tem algum método especial para enfrentar uma situação assim tensa? Perguntei-lhe. Oh, tenho. Aquela gente gosta de barulho, mas eu tenho cá a minha maneira de enfrentar tais situações sem tensão nervosa. Respirarei profundamente e falarei muito pausadamente e com sinceridade. Serei amável e respeitoso, dominar-me-ei e confiarei em Deus até o fim. Aprendi um fato importante, continuou o congressista, que é o seguinte: seja qual for a situação, é preciso relaxar os nervos, manter-se calmo, assumir uma atitude amiga, ter fé e dar de si o que tiver de melhor. Procedendo assim, geralmente as coisas haverão de correr bem. Não tenho dúvida quanto à capacidade desse congressista em viver e trabalhar sem tensão nervosa, e, o que é mais ainda, de atingir de maneira brilhante os seus objetivos. Quando estávamos fazendo uma construção em minha chácara em Pavlin, Nova York, eu observava um trabalhador que manejava uma pá. Ele estava remo vendo um monte de areia. Era um quadro interessante. Nu até a cintura, seu corpo magro e musculoso movia-se com precisão e absoluta coordenação. A pá erguia-se e caía num ritmo perfeito. Ele a enfiava na areia, apoiava o corpo sobre o cabo e empurrava-o. Depois, no movimento natural, erguia a pá e depositava a areia num carro ao lado. Fazia-o ininterruptamente. Os movimentos eram sempre os mesmos. Tinha-se quase a impressão de que se podia cantar uma canção acompanhando o ritmo dos movimentos daquele trabalhador. E, na verdade, ele cantava ao fazer aquele trabalho. Não me admirei quando o capataz me contou ser ele um de seus melhores operários. O capataz, falando-me sobre ele, disse também que era uma criatura de bom humor, feliz e agradável. Realmente, ali estava um homem tranquilo, que vivia satisfeito, mestre na arte de trabalhar sem dispersar energias inutilmente. Essa disposição serena resulta da recreação e o processo da recreação deve ser contínuo. A criatura humana foi feita para receber sempre um contínuo fluxo de energias que procede de Deus. Quando se vive em harmonia com esse processo de recreação constante, adquire-se essa qualidade indispensável para se ter uma boa disposição e trabalhar com facilidade. Como dominar essa arte? Seguem-se 10 regras para eliminar as dificuldades e aplanar o seu caminho. Experimente tais métodos para trabalhar com facilidade, métodos esses que se acham comprovados pela experiência. Nada de esforços exagerados. Essas regras auxiliá-lo a manter-se sereno e cheio de energias. 1. Não se tenha na conta de um atlas a carregar o mundo sobre os ombros. Não exagere em seus esforços. Procure manter-se sereno. 2. Faça por gostar de seu trabalho. Ele acabará tornando-se uma coisa agradável e não um aborrecimento. Talvez não precise mudar de ocupação. Mude de temperamento e seu trabalho lhe parecerá diferente. 3. Trace um plano para fazer o seu trabalho. Uma falta de sistema pode acarretar situações difíceis. 4. Não procure fazer tudo ao mesmo tempo. Há tempo para tudo. Tenha em mente este sábio conselho da Bíblia. Isto eu faço. 15. Como fazer as pessoas gostarem de você? Devemos admitir que desejamos que as pessoas gostem de nós. Você talvez tenha ouvido alguém dizer: pouco me importa se gostam ou não de mim. Toda vez que ouvir uma pessoa fazer semelhante afirmativa, poderá estar certo de que ela não está absolutamente dizendo a verdade. O psicólogo William James declarou que um dos mais profundos desejos da criatura humana é o de ser apreciada. Esse desejo de ser amado, estimado e procurado é fundamental em nós. Fez-se um escrutínio entre alguns estudantes universitários sobre o seguinte quesito: o que é que você mais deseja? Por maioria esmagadora, os estudantes, em seus votos, declararam que desejavam ser populares. Esse mesmo anseio se vê também nos velhos. Realmente, é duvidoso que alguém possa sobreviver ao desejo de ser bem lembrado, muito considerado, ou de ter a afeição de seus companheiros. Para ser um mestre da arte de ser popular, basta ser natural. Esforce-se de modo exagerado para conseguir a popularidade e as possibilidades serão que você jamais a terá. Mas torne-se uma dessas raras personalidades a respeito das quais as pessoas costumam dizer: inegavelmente ele é uma criatura que se impõe, e poderá estar certo de que estará abrindo caminho para as pessoas gostarem de você. Devo, porém, preveni-lo de que, a despeito da popularidade que possa alcançar, jamais irá poder fazer com que todo mundo goste de você. Há uma curiosa artimanha na natureza humana, a qual inibe que algumas pessoas venham a gostar de outrem. Uma quadrinha escrita no muro em Oxford diz: eu não gosto de você, Dr. Fell, o porquê não sei dizer, mas uma coisa eu sei muito bem: eu não gosto de você, Dr. Fell. Essa quadrinha é muito sutil. O seu autor não apreciava o Dr. Fell. Não sabia explicar a razão, apenas sabia que não apreciava. Era provavelmente uma ojeriza desarrazoada, pois o Dr. Fell era indubitavelmente uma excelente pessoa. Talvez, se o autor dos versos o tivesse conhecido melhor, tê-lo-ia apreciado, mas o fato é que o pobre Dr. Fell jamais veio a ser estimado pelo autor daquela quadrinha. Possivelmente fosse isso devido a uma falta de rapprochement, esse mecanismo mistificador, pelo qual uma pessoa cai ou não nas graças de alguém. Até mesmo a Bíblia reconhece esse fato desagradável sobre a natureza humana, pois diz o seguinte: vive em paz com todos os homens se for possível, e tanto quanto puderes fazê-lo. Romanos 12 horas e 18 minutos. A Bíblia é um livro muito realista e conhece os homens, suas infinitas possibilidades e também suas imperfeições. Ela aconselhou aos discípulos o seguinte: se eles fossem a uma aldeia e não pudes sem viver bem com seus habitantes, não obstante todos os seus esforços iam sacudir dos pés o pó da aldeia. Quando saíres da cidade daquele que não te quis receber, sacode dos pés o próprio pó como testemunho contra ele. Lucas 9 horas e 5 minutos. Quer isso dizer que você não deve magoar-se pelo fato de não conseguir uma perfeita popularidade junto a todas as pessoas. Há, entretanto, certas fórmulas e processos que, se forem observados fielmente, poderão fazer de você uma pessoa benquista. Poderá gozar de relações pessoais satisfatórias, mesmo que você seja uma pessoa difícil, ou por natureza, acanhada e retraída, e até mesmo insociável. Poderá fazer de si mesmo uma pessoa que goza de relações normais, naturais e agradáveis. Cumpre aconselhá-lo a considerar a importância dessa questão e a dispensar-lhe tempo e atenção, sem o que jamais seria feliz e coroado de êxito. A negligência, nesse particular, afetá-lo-á psicologicamente. Ser estimado é de profunda importância. É mais profundo que a simples satisfação do eu. As relações pessoais são ainda mais importantes e não deixam de ser necessárias para o seu êxito na vida. O conhecimento que se tem de que não se é desejado ou necessário provoca uma das reações humanas mais devastadoras. Torne-se, pois, uma criatura expansiva. O lobo solitário, o indivíduo isolado e retirado, eis criaturas cujos sofrimentos dificilmente poderíamos descrever. Para se defender, elas se recolhem ainda mais para dentro de si mesmas. Sua natureza introvertida não recebe esse desenvolvimento normal que as pessoas expansivas experimentam. A personalidade poderá fenecer e desaparecer se não se exteriorizar e for útil a alguém. A sensação que se tem de não ser desejado ou necessário produz frustração, envelhecimento e males físicos. Se você tem a sensação de que é uma criatura desnecessária, trate de remediar a situação, pois esse modo de viver não somente é horrível como também é psicologicamente prejudicial. As pessoas que tratam dos problemas da natureza humana constantemente deparam com essa questão e com seus infelizes resultados.
Por exemplo, no almoço realizado pelo Clube dos Rotarianos, em certa cidade, 2 Dá uma médicos acharam pausinha aí. sentados na minha mesa. Um era um senhor idoso que... Olha o Rotary, ele falando do Rotary. É interessante pensar na questão da oportunidade, de você criar oportunidade. Hoje eu falei um pouco sobre isso, né? Da diversidade e da oportunidade, você está preparado para as duas coisas. Tá? E, nesse sentido, você transformar a oportunidade em algo interessante. E isso você faz se tornando interessante. Nessa relação que ele está falando de você se tornar interessante e não interesseiro. Entendeu? A pessoa que é oportunista e não uma pessoa que aproveita a oportunidade é uma pessoa interesseira e não interessante. Ela não se torna interessante. As pessoas querem ela longe de si. E aí é um problema. Você precisa se tornar interessante. Se tornar interessante é cuidar do outro. Se tornar interessante é você jorrar o seu conhecimento ao outro. Verdadeiramente, não é invadir o espaço do outro. Precisa ter delicadeza. Às vezes a pessoa acha que é interessante, mas está invadindo o espaço do outro. O outro não pediu nada, ela está enfiando na fuça do outro o que o outro nem pediu, achando que está cuidando. Isso não é cuidar. Cuidar é respeitar a natureza e a orbe da outra pessoa, se colocar a serviço, oferecer o serviço. Se a pessoa quiser, ótimo. Se ela não quiser, ótimo também. Está tudo bem. Bora lá, vamos seguir. Fazia alguns anos, e o outro mais jovem e o mais popular dos médicos na cidade. Este último chegará tarde ao almoço, a fisionomia cansada. Deixará-se cair na cadeira com um profundo suspiro. Pudessem esses telefones deixar de tocar, queixou-se ele. Não posso ir a parte alguma, pois estão sempre me chamando. Às vezes tenho vontade de travar a campainha do telefone, acrescentou. Compreendo perfeitamente esse seu modo de sentir, observou o médico idoso em voz tranquila. Eu também sentia a mesma coisa. Porém, graças aos céus por essas chamadas telefônicas. Fique satisfeito de saber que é procurado. Ninguém me chama hoje em dia. Como gostaria de ouvir o telefone tocar novamente. Ninguém me quer, ninguém precisa de mim. Sou uma figura do passado. Nós todos que estávamos ali à mesa, e que às vezes, nos sentíamos um pouco fatigados em virtude de nossas inúmeras atividades, meditamos nas palavras do velho médico. Uma senhora de meia idade queixou-se de que não se sentia bem. Julgava-se infeliz. Meu marido morreu. Os filhos já são homens feitos. Não há mais lugar para mim. Todo mundo me trata bondosamente, mas acontece que as pessoas são indiferentes. Todos têm seus próprios interesses. Ninguém precisa de mim. Às vezes pergunto a mim mesma se não é essa a razão de eu não me sentir bem. Na verdade, poderia muito bem ser essa a razão. No escritório comercial, o fundador de uma firma que já tinha passado dos 70 anos, andava de um lado para outro na sala em que exercera, durante anos, suas atividades. Estava um tanto inquieto. Veio conversar comigo quando o filho, o atual chefe da firma, quem eu fora visitar, se achava falando no telefone. Disse-me com certo laivo de tristeza. Por que o senhor não escreve um livro sobre a arte de se aposentar? É o que agora preciso. Pensei que ia ser muito agradável passar sem esses encargos do negócio, mas agora vejo que ninguém está mais interessado no que digo. Sempre pensei que fosse uma criatura popular. Agora, quando apareço por aqui e me sento no escritório, todo mundo apenas me diz alô e me esquece depois. Eu poderia ficar em casa, que eles poucos se estariam incomodando com a minha vida. Meu filho está dirigindo os negócios da firma e está indo muito bem, mas, concluiu ele tristemente, eu gostaria de pensar que eles precisam ainda um pouco de mim. Essas pessoas estão sofrendo uma das mais tristes e infelizes experiências desta vida. Seu desejo básico é serem procuradas, e este desejo não está sendo satisfeito. Elas querem ser apreciadas. O homem gosta de ser estimado. Tanto, essa situação não se dá apenas com as pessoas aposentadas. Uma jovem de 21 anos me contou que era uma criatura desprezada desde o nascimento. Alguém lhe tinha infundido a ideia de que era uma criança indesejada. Essa infeliz ideia mergulhara em seu subconsciente, dando-lhe uma profunda sensação de inferioridade e de menosprezo para consigo mesma. Tornou-se acanhada e arredia. Ela veio a ser uma criatura solitária e infeliz e, de fato, veio a prejudicar-se com isso. A cura para essa condição estava em dar-lhe nova vida espiritual, modificando-lhe o seu modo de pensar. Tal processo, com o tempo, transformou-a em uma pessoa benquista, pois libertou-a de si mesma. Inúmeras outras pessoas que não são, por assim dizer, vítimas de profundos conflitos psicológicos, jamais conseguiram dominar essa ânsia de querer ser benquistas. Fazem tudo para consegui-lo. Chegam a ir aos extremos, muitas vezes agindo de maneira contrária ao seu modo de pensar, porém, de que lançam mão para satisfazer esse desejo intenso, o de serem benquistas. Vemos, hoje em dia, em toda parte, pessoas que recorrem a artifícios de toda a natureza para conquistar a popularidade, mas a popularidade nesse sentido superficial em que essa palavra é muitas vezes empregada na sociedade moderna. O fato é que a popularidade pode ser conquistada, bastando para isso observar-se umas normas simples, naturais, normais e fáceis. Se forem seguidas diligentemente, poderão fazer com que a pessoa se torne benquista. Primeiro, seja uma pessoa agradável, isto é, uma pessoa a quem as demais possam associar-se sem constrangimento. Tem-se dito de certas criaturas, é uma criatura com quem a gente nunca pode estar bem. Há sempre uma barreira nas essas pessoas que é intransponível. Uma pessoa agradável é natural em todas as suas manifestações. Mostra-se sempre alegre e cordial. Sente-se realmente prazer em sua companhia. O indivíduo rígido, reservado e arredio jamais é absorvido num grupo. Vive quase sempre à parte. Nunca se sabe como lidar com ele ou como reagirá. É difícil de se tratar com ele. Uns rapazes comentando sobre um jovem de 17 anos, de quem gostavam muito, diziam: ele é um bom companheiro, é muito alegre e muito dado. É importantíssimo cultivar essa qualidade de ser natural.
Geralmente essa espécie de criatura é possuidora de uma alma grande. As pessoas mesquinhas que só pensam na maneira em que são tratadas, que têm ciúmes de sua posição e meticulosamente se firmam em suas prerrogativas, são rígidas e se ofendem por dar cá essa palha. Um homem que é um belo exemplo dessas verdades é James A. Farley, antigo diretor-geral dos Correios dos Estados Unidos. Encontrei-me com o Sr. Farley pela primeira vez, uns anos atrás. Meses depois o encontrei num grande grupo de pessoas e ele me chamou pelo nome. Sendo uma criatura humana, jamais pude esquecer este fato. É a razão por que sempre gostei dele. Um interessante incidente ilustra o segredo desse cavalheiro, que é perito na arte de fazer as pessoas gostarem dele. Eu tinha que fazer uma conferência em Filadélfia, juntamente com o Sr. Farley e 2 escritores, no almoço de editores e escritores. Na verdade, não presenciei o fato que vou descrever, pois tinha chegado atrasado, porém o meu editor o presenciou. Os conferencistas desse almoço iam atravessando o corredor do hotel, quando passaram por uma criada de cor que se achava parada junto a um carrinho cheio de lençóis, toalhas e outros equipamentos. Ela não deu atenção ao pequeno grupo de pessoas quando todos se desviaram do carrinho. O Dr. Farley, no entanto, voltou-se para ela e estendeu-lhe a mão, dizendo: Alô, como vai a senhora? Eu sou Jim Farley. Como se chama? Prazer em conhecê-la. O meu editor olhou para trás, ao chegar o grupo ao vestíbulo. A criada tinha ficado boquiaberta. Um belo sorriso viera depois a iluminar-lhe as feições. Foi um belo exemplo de como uma pessoa expansiva, agradável e natural se coroa de êxito nas relações com as demais. O departamento de psicologia de uma universidade levou a efeito uma análise dos traços da personalidade, pelos quais as pessoas são estimadas ou detestadas. Analisaram-se cientificamente 100 traços. Relataram que uma pessoa, para ser apreciada, deve ter 46 traços favoráveis. É um tanto desencorajador saber que se deve ter um número assim tão grande de características para atingir tal objetivo. Contudo, a religião ensina que uma característica básica contribuirá bastante para fazer as pessoas gostarem de nós. Essa característica é a afeição e o interesse sincero e imediato pelas pessoas. Talvez, se você a cultivar, outras características se desenvolverão naturalmente. Se você não for esse tipo de pessoa agradável, aconselho a fazer um estudo de si mesmo com o objetivo de eliminar os elementos nocivos que possam existir. Não suponha que a razão de outras pessoas não gostarem de você advenha de algo injustificável por parte delas. Em vez disso, suponha que o mal está em você mesmo. Procure descobri-lo e trate depois de eliminá-lo. Isso requer absoluta sinceridade e poderá exigir o auxílio de peritos em questões psicológicas. Esses elementos nocivos talvez já venham vindo há anos. Talvez tenham sido tomados como defesa ou resultado de atitudes que se desenvolveram em sua juventude. Independentemente da origem, podem ser limitados por meio de um estudo científico que fizer de si mesmo e se reconhecer a necessidade que tem de seguir um processo de reabilitação. Um homem veio à nossa clínica, na igreja, desejava nosso auxílio nesse problema de relações pessoais. Aparentava ter uns 35 anos de idade. Era o tipo de homem que chamava a atenção. Era bem proporcionado de corpo. Causava mesmo boa impressão. Considerando assim superficialmente, era de se admirar que as pessoas não gostassem dele. Expôs toda uma série de circunstâncias e casos infelizes para demonstrar o seu fracasso nas relações humanas. No entanto, faço tudo o que é possível. Procurei pôr em prática as regras que me ensinaram para viver bem com as outras pessoas. Todos os meus esforços têm sido inúteis. Ninguém gosta de mim e, o que é mais ainda, é coisa que percebo. Depois de conversar com ele, não me foi difícil descobrir o mal. Havia no seu modo de falar um quê de crítica persistente, uma crítica muito velada, mas nem por isso deixava de transparecer. Tinha um hábito muito desagradável de cerrar os lábios, o que indicava certa afetação ou censura para com todo mundo, como se ele se sentisse um pouco superior às demais criaturas e as desprezasse. De fato, notava-se-lhe na atitude o espírito de quem se julga superior. Era muito rígido, inflexível. Não existe um meio de modificar-me de maneira que as outras pessoas venham a gostar de mim? Indagou. Não há um meio de poder eu acabar com essa irritação que inconscientemente provoco em todo mundo? O jovem era realmente egoísta e ególatra. Toda frase, bem como toda atitude, era inconscientemente medida em termos de como reagia sobre si mesmo. Tivemos que o ensinar a amar outras pessoas e a esquecer-se de si, o que era, naturalmente, uma completa inversão de seu desenvolvimento. Foi, porém, vital para a solução de seu problema. Descobri que se irritava com as pessoas e as criticava mentalmente, se bem que não exteriorizasse os conflitos a que se entregava. Intimamente procurava transformar as pessoas de maneira a ajustá-las à sua própria vontade. Inconscientemente elas o percebiam sem que pudessem, no entanto, definir o mal. Erigiram assim em seus espíritos verdadeiras barreiras contra ele. Como seus pensamentos eram desagradáveis, suas atitudes se ressentiam de certo calor. Ele se mostrava bastante delicado e se esforçava por não ser importuno, mas acontecia que as pessoas com quem tratava percebiam nele frieza e o evitavam quase sempre. Daí as suas queixas. Se elas o evitavam era porque ele também, em seu espírito, procedia da mesma forma. Era demasiado ególatra e, com isso, menosprezava os demais. Sofria de verdadeiro narcisismo. A cura de seu mal se efetuaria com a afeição que viesse a testemunhar pelos semelhantes. Ele se sentiu confuso e espantado quando expusemos suas dificuldades. Mostrou-se, porém, sincero e disposto a corrigir-se. Pôs em prática as normas que sugerimos para criar afeição pelos outros, em vez de alimentar a egolatria. Seria necessário modificar-se fundamentalmente para atingir esse objetivo, e foi o que conseguiu fazer. O método que sugerimos foi o seguinte: à noite, antes de deitar-se, devia fazer uma lista das pessoas que tinha encontrado durante o dia, como por exemplo, o chofer do ônibus ou o jornaleiro. Tinha que rever no espírito cada pessoa, cujo nome constava da lista, e ter para com ela um pensamento agradável. Devia depois fazer uma prece para cada uma. Tinha que orar por seu pequeno mundo. Nós todos temos o nosso próprio mundo. É ele formado das pessoas com as quais temos negócios ou com as quais estamos relacionados de um modo ou outro. Por exemplo, a primeira pessoa fora da família com quem esse jovem se encontrava pela manhã era o ascensorista do prédio de apartamentos onde morava. Ele não tinha costume de trocar palavras com esse empregado. Dizia-lhe apenas um bom dia como se fosse uma obrigação. Começou então a dispensar-lhe um pouco de atenção. Perguntava pela família e mostrava-se interessado pelos seus negócios. Descobriu que o ascensorista tinha um interessante ponto de vista e ser dos conhecimentos que não deixavam de ser também interessantes. Foi assim percebendo o novo valor no empregado que, até então, para ele, não passava de uma mera figura mecânica que manejava o elevador. Começou realmente a apreciá-lo. Por sua vez, o ascensorista, que tinha formado uma opinião bastante exata do jovem, começou a modificar o conceito em que o tinha. Estabeleceu-se entre ambos uma boa amizade. Esse processo foi seguido no trato com todas as demais pessoas. Observou-me ele certo dia. Descobri que o mundo está cheio de pessoas interessantes, uma coisa que jamais tinha percebido. Ao fazer essa observação, provou que se tinha modificado completamente. Como bem judiciosamente o diz a Bíblia, ele descobrira a si mesmo. Com isso descobrira novos amigos. As pessoas aprenderam a apreciá-lo. Aprendeu a fazer preces pelas outras pessoas, o que foi importante para a sua
Reabilitação, pois conseguiu assim modificar-lhes a atitude para com ele. Quando assim procedemos, as relações erigem-se para um nível mais alto. Flui para nós o que há de melhor na natureza das outras criaturas e é uma operação recíproca. Na junção dessas boas qualidades, cria-se uma unidade de compreensão mais elevada. Para fazermos as pessoas gostarem de nós, precisamos também gostar delas. Um dos homens mais populares que viveram nos Estados Unidos em nossa geração foi o finado Will Rogers. Uma de suas frases mais características foi a seguinte: nunca encontrei um homem de que não gostasse. Talvez tivesse exagerado um pouco, mas estou certo de que Will Rogers não exagerara. Era esse o seu modo de sentir para com todos. Era essa a razão por que as pessoas se abriam com ele como as flores ao sol. Face, às vezes, a objeção de que é difícil gostar de certas pessoas. Realmente, há pessoas que, por natureza, são menos simpáticas do que outras. Contudo, se procurarmos conhecê-las profundamente, veremos que elas demonstram possuir qualidades admiráveis. Certo homem pôde vencer as irritações que sentia pelas pessoas com as quais tinha ligações. Entre elas havia algumas que lhe despertavam profunda ojeriza, e irritavam-no intensamente. Soube, no entanto, vencer tais sentimentos, fazendo simplesmente uma lista de tudo que pudesse admirar em cada pessoa que o aborrecia. Diariamente procurava aumentar a sua lista. Surpreendeu-se ao constatar que as pessoas de quem não gostava demonstravam possuir muitas qualidades agradáveis. De fato, causou-lhe estranheza o fato de não as ter apreciado depois que veio a conhecer as suas boas qualidades. Naturalmente, ao tempo em que fazia tais descobertas sobre elas, aquelas mesmas pessoas estavam também descobrindo suas boas qualidades. Se você tem atravessado a vida até esse ponto, sem que tenha estabelecido relações satisfatórias, não julgue que não possa modificar essa situação. Cumpre-lhe apenas dar os passos definitivos para a solução do problema. Você poderá transformar-se em uma pessoa popular, muito apreciada e estimada, se estiver disposto a fazer os esforços necessários. Permita-me lembrar-lhe que uma das maiores tragédias na média das pessoas é a tendência que tem em passar suas vidas aperfeiçoando seus defeitos. Criamos um defeito e logo tratamos de cultivá-lo e alimentá-lo sem jamais procurar eliminá-lo. Qual uma agulha de vitrola que cai na ranhura de um disco? Ela fica repetindo sempre a mesma frase musical. É preciso tirá-la da ranhura. Com isso cessa a desarmonia. Não passe mais a vida aperfeiçoando seus defeitos nas relações humanas. Passe o resto de sua existência aperfeiçoando a grande capacidade que você tem para manter sempre, em volta de si, esse espírito de amizade nas relações humanas, pois estas são vitalmente importantes para o êxito na vida. Outro fator também importante para atrair a afeição das pessoas está em enaltecer-lhes a personalidade. Esta, que é a essência de nós mesmos, nos é sagrada. Há em toda pessoa um desejo, aliás normal, de se sentir importante. Se depreciarmos o valor de uma pessoa, estaremos com isso, ofendendo-a profundamente, muito embora ela se mostre indiferente a esse nosso gesto. De fato, demonstramos desrespeito com tal atitude. Mesmo que a pessoa ofendida nola revele, não irá dispensar-nos sua estima, salvo se ela for dotada de espírito superior. Por outro lado, se lhe enaltecermos o amor próprio e contribuirmos para que se torne consciente de seu valor pessoal, estaremos demonstrando todo o apreço que temos por ela. Seremos apreciados por isso. A pessoa se nos mostrará grata e nos terá amizade. Talvez a depreciação seja apenas de leve, mesmo assim não se pode avaliar até onde ela poderá atingir. Uma simples observação ou atitude poderá ferir profundamente uma pessoa, embora não fosse esse o intento da pessoa, da qual partiram a observação ou a atitude. Se você estiver numa roda de pessoas e alguém contar uma anedota que provoca uma boa risada de todos, menos de você, e se você disser com ares doutrinais, depois que os outros acabaram de rir, que já a conhecia por tê-la lido em determinada revista, tal asserção falou a julgar-se importante por dar a conhecer aos demais o seu conhecimento. Mas como se sentirá a pessoa que contou a anedota? Você lhe tirou a satisfação de ter contado uma boa piada. Arrancou-lhe um pequeno momento de prazer para atrair a atenção para si. Realmente desapontou, arrebatou-lhe aquela momentânea situaçãozinha de preeminência. Ninguém naquela roda irá apreciá-lo pelo que fez, muito menos o homem que contou a anedota. Goste ou não da anedota, deixe que a contém e que os outros sintam o prazer de ouvi-la. Lembre-se que a pessoa que a contou pode ficar um pouco raçada. Ter-lhe-ia feito bem se você risse também com os outros. Não deprecie pessoa alguma. Ao contrário, enalteça todos e será quinhoado com a amizade de todos. Ao tempo em que escrevia este capítulo, senti grande prazer numa visita que fiz a meu velho e caro amigo, o Dr. John W. Rothman, que foi presidente da Universidade de Wesley, Ohio. Nessa visita que lhe fiz em Pasadena, percebi mais uma vez o quanto essa grande personagem significava para mim. Há muitos anos atrás, na véspera de minha formatura no colégio, tivemos um banquete na sede de nossa associação, onde ele esteve presente e fez um discurso. Após o banquete, ele me convidou para acompanhá-lo até a casa do presidente. Era uma bela noite de luar, no mês de junho. Durante todo o trajeto, falou-me sobre a vida e suas oportunidades e sobre as emoções que me aguardavam no mundo em que ia entrar. Ao chegarmos de frente à casa, pousou a mão sobre o meu ombro e disse: Norman, sempre gostei de você. Tenho fé em você e em suas grandes possibilidades. Haverei sempre de me orgulhar de você, pois tem tudo para ser coroado de êxito na vida. Naturalmente estava exagerando, mas isso era infinitamente melhor do que se me depreciasse. Como era o mês de junho e véspera de minha formatura, sentia-me naturalmente excitado. Fiquei comovido. Despedi-me dele com os olhos turbados por lágrimas que eu procurava ocultar. Passaram-se muitos anos, mas nunca me é esquecido o que ele disse nem da maneira como fez naquela noite de junho. Tenho-lhe dedicado toda a minha afeição no decorrer de todos esses anos. Descobri que fez declarações semelhantes a muitos outros rapazes e moças que são agora homens e mulheres feitos e eles também. Lhe tem grande amizade porque ele os respeitava e constantemente os enaltecia. Durante anos tem-me escrito e também aos outros felicitando-nos por pequenas coisas que temos feito. E uma palavra sua de aprovação tem um grande valor. Não é, pois, de admirar-se que esse benemérito guia da mocidade goze da afeição e devoção de M. Geração foi o finado Will Rogers. Uma de suas frases mais características foi a seguinte: nunca encontrei um homem de que não gostasse. Talvez tivesse exagerado um pouco, mas estou certo de que Will Rogers não exagerara. Era esse o seu modo de sentir para com todos. Era essa a razão por que as pessoas se abriam com ele como as flores ao sol. Face, às vezes, a objeção de que é difícil gostar de certas pessoas. Realmente, há pessoas que, por natureza, são menos simpáticas do que outras. Contudo, se procurarmos conhecê-las profundamente, veremos que elas demonstram possuir qualidades admiráveis. Certo homem pôde vencer as irritações que sentia pelas pessoas com as quais tinha ligações. Entre elas havia algumas que lhe despertavam profunda ojeriza, e irritavam-no intensamente. Soube, no entanto, vencer tais sentimentos, fazendo simplesmente uma lista de tudo que pudesse admirar em cada pessoa que o aborrecia.
Diariamente procurava aumentar a sua lista. Surpreendeu-se ao constatar que as pessoas de quem não gostava demonstravam possuir muitas qualidades agradáveis. De fato, causou-lhe estranheza o fato de não as ter apreciado depois que veio a conhecer as suas boas qualidades. Naturalmente, ao tempo em que fazia tais descobertas sobre elas, aquelas mesmas pessoas estavam também descobrindo suas boas qualidades. Se você tem atravessado a vida até esse ponto, sem que tenha estabelecido relações satisfatórias, não julgue que não possa modificar essa situação. Cumpre-lhe apenas dar os passos definitivos para a solução do problema. Você poderá transformar-se em uma pessoa popular, muito apreciada e estimada, se estiver disposto a fazer os esforços necessários. Permita-me lembrar-lhe que uma das maiores tragédias na média das pessoas é a tendência que tem em passar suas vidas aperfeiçoando seus defeitos. Criamos um defeito e logo tratamos de cultivá-lo e alimentá-lo sem jamais procurar eliminá-lo. Qual uma agulha de vitrola que cai na ranhura de um disco. Ela fica repetindo sempre a mesma frase musical. É preciso tirá-la da ranhura. Com isso cessa a desarmonia. Não passe mais a vida aperfeiçoando seus defeitos nas relações humanas. Passe o resto de sua existência aperfeiçoando a grande capacidade que você tem para manter sempre, em volta de si, esse espírito de amizade nas relações humanas, pois estas são vitalmente importantes para o êxito na vida. Outro fator também importante para atrair a afeição das pessoas está em enaltecer-lhes a personalidade. Esta, que é a essência de nós mesmos, nos é sagrada. Há em toda pessoa um desejo, aliás normal, de se sentir importante. Se depreciarmos o valor de uma pessoa, estaremos com isso ofendendo-a profundamente, muito embora ela se mostre indiferente a esse nosso gesto. De fato, demonstramos desrespeito com tal atitude. Mesmo que a pessoa ofendida nola revele, não irá dispensar nos sua estima, salvo se ela for dotada de espírito superior. Por outro lado, se lhe enaltecermos o amor próprio e contribuirmos para que se torne consciente de seu valor pessoal, estaremos demonstrando todo o apreço que temos por ela. Seremos apreciados por isso. A pessoa se nos mostrará grata e nos terá amizade. Talvez a depreciação seja apenas de leve. Mesmo assim, não se pode avaliar até onde ela poderá atingir. Uma simples observação ou atitude poderá ferir profundamente uma pessoa, embora não fosse esse o intento da pessoa, da qual partiram a observação ou a atitude. Se você estiver numa roda de pessoas e alguém contar uma anedota que provoca uma boa risada de todos, menos de você, e se você disser com ares doutrinais, depois que os outros acabaram de rir, que já conhecia por tê-la lido em determinada revista, tal asserção falo a julgar-se importante por dar a conhecer aos demais o seu conhecimento. Mas como se sentirá a pessoa que contou a anedota? Você lhe tirou a satisfação de ter contado uma boa piada. Arrancou-lhe um pequeno momento de prazer para atrair a atenção para si. Realmente desapontou, arrebatou-lhe aquela momentânea situaçãozinha de preeminência. Ninguém naquela roda irá apreciá-lo pelo que fez, muito menos o homem que contou a anedota. Gosta ou não da anedota, deixe que a contém e que os outros sintam o prazer de ouvi-la. Lembre-se que a pessoa que a contou pode ficar um pouco embaraçada. Ter-lhe-ia feito bem se você risse também com os outros. Não deprecie pessoa alguma. Ao contrário, enalteça todos e será quinhoado com a amizade de todos. Ao tempo em que escrevia este capítulo, senti grande prazer numa visita que fiz a meu velho e caro amigo, o Dr. John W. Hochman, que foi presidente da Universidade de Wesley, Ohio. Nessa visita que lhe fiz em Pasadena, percebi mais uma vez o quanto essa grande personagem significava para mim. Há muitos anos atrás, na véspera de minha formatura no colégio, tivemos um banquete na sede de nossa associação, onde ele esteve presente e fez um discurso. Após o banquete, ele me convidou para acompanhá-lo até a casa do presidente. Era uma bela noite de luar, no mês de junho. Durante todo o trajeto, falou-me sobre a vida e suas oportunidades. Ao tempo em que escrevia este capítulo, senti grande prazer numa visita que fiz a meu velho e caro amigo, o Dr. John W. Hochman, que foi presidente da Universidade de Wesley, Ohio. Nessa visita que lhe fiz em Pasadena, percebi mais uma vez o quanto essa grande personagem significava para mim. Há muitos anos atrás, na véspera de minha formatura no colégio, tivemos um banquete na sede de nossa associação, onde ele esteve presente e fez um discurso. Após o banquete, ele me convidou para acompanhá-lo até a casa do presidente. Era uma bela noite de luar, no mês de junho. Durante todo o trajeto, falou-me sobre a vida e suas oportunidades e sobre as emoções que me aguardavam no mundo em que ia entrar. Ao chegarmos de frente à casa, pousou a mão sobre o meu ombro e disse: Norman, sempre gostei de você. Tenho fé em você e em suas grandes possibilidades. Haverei sempre de me orgulhar de você, pois tem tudo para ser coroado de êxito na vida. Naturalmente estava exagerando, mas isso era infinitamente melhor do que se me depreciasse. Como era o mês de junho e véspera de minha formatura, sentia-me natural. Mente excitado. Fiquei comovido. Despedi-me dele com os olhos turbados por lágrimas que eu procurava ocultar. Passaram-se muitos anos, mas nunca me é esquecido o que ele disse nem da maneira como fez naquela noite de junho. Tenho-lhe dedicado toda a minha afeição no decorrer de todos esses anos. Descobri que fez declarações semelhantes a muitos outros rapazes e moças que são agora homens e mulheres feitos e eles também. Lhe tem grande amizade porque ele os respeitava e constantemente os enaltecia. Durante anos tem-me escrito e também aos outros felicitando-nos por pequenas coisas que temos feito, e uma palavra sua de aprovação tem um grande valor. Não é, pois, de admirar-se que esse benemérito guia da mocidade goze da afeição e devoção de M. 16. Receita contra a amargura. Dê-me uma receita contra a amargura. Esse pedido estranho e um tanto comovedor foi feito por um homem que tinha sido informado pelo médico de que sua sensação de incapacidade, de que ele se queixava, não era de natureza física. Seu mal estava em não poder sobrepor-se ao sofrimento. Ele estava sofrendo de uma dor em sua personalidade, como resultado de uma amargura. O médico o aconselhou a que fizesse uma consulta e um tratamento de ordem espiritual, continuando a empregar a terminologia da medicina. Ele perguntou se havia uma receita de ordem espiritual que reduzisse os seus padecimentos íntimos. Declarou que sabia que todo mundo tinha os seus sofrimentos e desejava também poder enfrentá-los. Tinha tentado o possível para vencê-los, sem que o tivesse conseguido. Repetiu novamente o pedido em meio a um triste sorriso. Dê-me uma receita contra a amargura. Há realmente uma receita contra a amargura. Um elemento dessa receita é a atividade física. A pessoa amargurada deve evitar a tentação de ficar sentada num canto cultivando ideias tristes. Um programa sensível que substitua essa inútil disposição reduz a tensão na área do espírito onde refletimos, filosofamos e sofremos dor mental. A atividade dos músculos utiliza a outra parte do cérebro e, portanto, desloca a tensão, proporcionando assim um alívio. Um velho advogado do interior, que tinha uma boa filosofia e bom senso, disse a uma senhora amargurada que o melhor remédio para a amargura era pegar um escovão e passá-lo na casa. Para o homem, disse, o melhor remédio era pegar um machado e rachar lenha até ficar cansado. Conquanto não seja garantida uma cura completa, não deixa isso, porém, de mitigar tal sofrimento.
Seja qual for o caráter de sua amargura, um dos primeiros passos a dar é fugir a qualquer situação derrotista que se possa ter criado à sua volta, mesmo que isso lhe apresente dificuldades, e continuar novamente o seu curso normal de vida. Volte a dedicar-se às suas atividades. Torne a procurar o convívio de seus velhos amigos. Trave novas relações. Passeie, ande a cavalo, nade, divirta-se, fazendo assim o sangue ativar-se em seu sistema. Dedique-se a algum projeto compensador. Encha os dias com uma atividade criadora, realçando-lhe o aspecto físico. Ocupe-se com alguma coisa sadia que lhe alivie o espírito, mas assegure-se de ser ela conveniente e de natureza construtiva. Um escape artificial, através de uma atividade febril, apenas amortece a dor temporariamente. Não há cura. Nisso estão também, por exemplo, as reuniões em que haja libações alcoólicas. O desabafo constitui um remédio excelente para o sofrimento. É um tolo ponto de vista hoje em dia qual o de não se dever pôr à mostra o sofrimento e de que não fica bem chorar ou manifestar-se através desse mecanismo natural, as lágrimas. É fugir às leis da natureza. É muito natural chorar quando sobrevém a dor ou um sofrimento. É um mecanismo aliviador que o Todo-Poderoso nos dá para o corpo, e devemos usá-lo. Conter a dor, inibi-la, sufocá-la, é deixar de usar um dos meios que Deus nos deu para eliminar a pressão do sofrimento. Como qualquer outra função do corpo humano e do sistema nervoso, ela deve ser controlada, porém, não inibida de todo. Umas boas lágrimas constituem um bom alívio para a amargura, tanto para o homem como para a mulher. Devo, no entanto, prevenir que não se deve usá-lo indevidamente nem permitir que se transforme num processo habitual. Se isso acontecer, ficará fazendo parte da natureza do sofrimento anormal, e poderá transformar-se numa psicose. Não se deve permitir excessos de qualquer espécie. Tenho recebido muitas cartas de pessoas que perderam seus entes queridos. Contam-me que lhes é muito difícil frequentar os mesmos lugares onde costumavam ir em companhia deles ou estar com as mesmas pessoas com as quais se achavam relacionadas. Por essa razão, evitam os antigos lugares e amigos. Considero tal atitude um grave erro. O segredo para se curar a amargura está em ser normal e natural tanto quanto possível. Isso não implica deslealdade ou indiferença. Essa norma é importante para se evitar um estado de sofrimento anormal. O sofrimento normal é um processo natural, e sua normalidade evidencia-se pela capacidade do indivíduo em voltar às suas ocupações e responsabilidades habituais. Naturalmente, o remédio mais acertado contra a amargura é o conforto salutar que advém da fé em Deus. Inegavelmente, a receita básica para ela é entregar-se confiantemente a Deus e desabafar-lhe o que vai pelo espírito e pelo coração. A perseverança nesse ato de desabafo espiritual trará finalmente a cura para o coração amargurado. Esta geração que tem sofrido tanto, talvez mais que as de outras eras, precisa aprender novamente aquilo que os homens mais sábios de todos os tempos sabiam, ou seja, não há cura para a dor sofrida pela humanidade, a não ser através de uma verdadeira observância da fé. Uma das maiores almas de todos os tempos foi o irmão Lawrence, e ele disse o seguinte: se desejarmos conhecer a doce paz do paraíso, devemos aprender a conversar, íntima, humilde e eternamente com Deus. Não é aconselhável procurar carregar o fardo do sofrimento e da dor mental sem o auxílio divino, pois o seu peso está acima de nossas forças. A mais simples e a mais eficiente de todas as receitas contra a amargura é, pois, cultivar sempre a ideia da presença de Deus. Amenizaremos assim a dor em nosso coração e acabamos curando. Homens e mulheres que passaram por grandes tragédias nos relataram que essa receita é eficiente. Outro elemento salutar para a amargura é adquirir uma filosofia sã e agradável da vida, da morte e da imortalidade. Foi quando adquiri a crença inabalável de que não há morte, que toda a vida é indivisível, e que o aqui e o além estão unidos, que o tempo e a eternidade são inseparáveis e estamos num universo livre. É que descobre a mais agradável e a mais convincente filosofia de toda a minha vida. Essas convicções se baseiam em fundamentos sólidos. A Bíblia constitui um deles. Creio que ela nos dá uma série científica de conhecimentos muito sutis, como será por fim provado para esta grande questão: que acontece quando o homem deixa este mundo? Diz-nos também muito sabiamente que conhecemos tais verdades pela fé. Henry Bergson, o filósofo, declara que o caminho mais certo para a verdade é através da percepção, raciocínio até certo ponto, e depois por um salto mortal, por intuição. Chega-se a um momento glorioso em que se adquire o conhecimento de um modo realmente simples. Foi o que aconteceu comigo. Tenho absoluta convicção da verdade disso que escrevo. A esse respeito não tenho a menor dúvida. Cheguei a essa fé positiva gradualmente. Realmente chegou um momento em que adquiri esse conhecimento. Essa filosofia não evita o sofrimento que advém quando morre um ente querido e se produz a separação terrena, mas ela nos anima e contribui para dissipar a dor. Encher-nos-á o espírito de uma profunda compreensão do verdadeiro significado dessa inevitável circunstância. Dar-nos-á uma profunda certeza de que não perdemos os entes amados. Vivamos com esta fé que encontraremos a paz e o bálsamo para a nossa dor. Guarde no íntimo de seu coração um dos mais maravilhosos textos da Bíblia sagrada. Os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entraram no entendimento dos homens as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E Coríntios 2 horas e 9 minutos. Isso significa que você jamais viu, mesmo dentre as coisas belas que tenha presenciado, o que quer que seja que se possa comparar às maravilhas que Deus preparou para aqueles que o amam e confiam nele. Diz também o texto que jamais se ouviu algo que se possa comparar aos extraordinários encantos que Deus reservou para aqueles que seguem seus ensinamentos e vivem de acordo com o seu espírito. Você jamais contemplou ou ouviu ou chegou a imaginar sequer o que ele vai fazer por você. Esse texto promete o conforto, a imortalidade e a reunião de tudo que é bom para aqueles que concentram suas vidas em Deus. Tendo lido a Bíblia durante muitos anos, estando intimamente ligado a todas as fases da vida de centenas de pessoas, desejo declarar inequivocamente que achei ser essa promessa que ela encerra absolutamente verdadeira. Ela se aplica até mesmo a este mundo. As pessoas que realmente seguem uma norma de vida cristã têm acontecido fatos inacreditáveis. Essa passagem também se refere à existência daqueles que vivem no outro mundo e às nossas relações, enquanto vivemos, com as pessoas que nos deram na travessia dessa barreira que chamamos morte. Uso a palavra barreira um tanto constrangidamente. Sempre julgamos a morte como sendo uma barreira com um conceito de natureza separativa. Cientistas que trabalham hoje em dia no campo da parapsicologia e percepção extrasensória e fazem experiências em matéria de conhecimento anterior, telepatia e ocultismo, o que antigamente era considerado elemento de pessoas desequilibradas, mas que hoje se emprega de maneira científica nos laboratórios, manifestam-se crentes de que a alma sobrevive à barreira do tempo e do espaço. De fato, estamos quase no limiar das maiores descobertas científicas da história, que provarão, na base das pesquisas de laboratórios, a existência da alma e a sua imortalidade. Há anos venho acumulando uma série de incidentes cuja veracidade admito e que fortalece a convicção de que vivemos num universo dinâmico, no qual a vida, e não a morte, constitui o princípio básico. Tenho confiança nas pessoas que me descreveram as experiências que vou contar, e estou convicto de que elas indicam a existência de um mundo que se acha entrelaçado com o nosso, em cujos mindrus, espíritos humanos, em ambos os lados, vivem em ininterrupta comunhão.
As condições de vida, no outro lado, como as conhecemos na mortalidade, estão modificadas. Sem dúvida, as pessoas que fizeram a travessia habitam um meio superior ao nosso, e sua compreensão ultrapassa a nossa. Contudo, todos os fatos indicam que os nossos entes amados continuam a existir, e não se encontram muito distantes e mais ainda, o que não deixa de ser real. Haveremos de nos reunir a eles. Entre mentes, continuamos em comunhão com aqueles que vivem no mundo dos espíritos. William James, um dos maiores eruditos dos Estados Unidos, após uma vida de estudos, chegou à conclusão de que o cérebro humano é apenas um meio para a existência da alma e que, como é agora constituído, será trocado finalmente por outro que permitirá ao seu possuidor penetrar nas áreas misteriosas do entendimento. À medida que o nosso ser espiritual se expande aqui na Terra, e crescemos em idade e experiência, vamos nos tornando mais conscientes desse incomensurável mundo que nos cerca. Quando morremos é apenas para ingressarmos numa vida mais completa e mais ampla. Eurípides, um dos maiores pensadores da antiguidade, estava convencido de que a outra vida seria de uma magnitude infinitamente maior. Sócrates partilhava da mesma opinião. Uma das observações mais confortadoras que ele fez foi a seguinte: nenhum mal poderá advir a um homem bom nesta vida ou na outra. Nathalie Calmus, grande perita em Technicolor, contou-nos a história da morte de sua irmã. O relato que se segue, feito por essa senhora de grande preparo científico, apareceu na revista Guide Posts. Nathalie Calmus declarou que a irmã moribunda lhe dissera: Nathalie, prometa-me que não deixará que me deem qualquer sedativo. Sei que procuram aliviar minha dor, mas eu desejo passar por todas as sensações da morte. Estou convencida de que a morte será uma bela experiência. Prometi cumprir-lhe o desejo. A sós, mais tarde, chorei, pensando em sua coragem. Depois, no decorrer da noite, deitada, sem poder conciliar o sono, vim a perceber que aquilo que eu julgava ser uma desgraça para minha irmã, destinava-se a ser um triunfo. 10 dias depois aproximou-se a hora fatal. Fazia horas que eu estava a seu lado no leito. Tínhamos conversado sobre muitas coisas. Admirara-me de sua sirrena e sincera confiança na vida eterna. A tortura física não lhe dominou sequer uma vez a resistência espiritual. Foi uma coisa que os médicos não levaram em consideração. Durante aqueles últimos dias ela pediu ao bom Deus repetidas vezes que lhe deixasse lúcido o espírito e lhe desse a paz. Tínhamos conversado durante muito tempo e notara depois que ela dormir. Deixei-a tranquila com a enfermeira, com a ideia de descansar um pouco. Uns minutos depois ouvi a sua voz chamando-me. Voltei depressa para o quarto. Ela estava morrendo. Sentei-me na beira da cama e peguei a mão. Ardia em febre. Pareceu-me depois que se erguia da cama, chegando quase a ficar sentada. Nathalie, disse-me ela, estou vendo muitos deles. Ali está Fred. E Ruth. O que está ela fazendo aqui? Ah, já sei. Senti um verdadeiro calafrio. Ela tinha mencionado o nome de Ruth. Ruth era uma prima que tinha morrido subitamente, uma semana antes. Não tínhamos comunicado a Leonor a notícia daquela morte súbita. Os calafrios continuaram a percorrer minha espinha. Tive a impressão de que estava prestes a ter conhecimento de algo extraordinário, inaudito. Minha irmã tinha murmurado o nome de Ruth. Sua voz era clara, o que não deixava de ser surpreendente. É tão confuso. Eles são tantos, murmurou ela. Subitamente estendeu os braços com a mesma expressão de felicidade estampada no rosto quando da minha chegada. Vou subir, disse. Seus braços tombaram em volta de meu pescoço. A vontade que predominava em seu espírito transformará a agonia final em êxtase. Ao colocar novamente a sua cabeça sobre o travesseiro, vi que pairava um doce sorriso em seu rosto. Seus cabelos dourados se espalhavam sobre o travesseiro. Peguei uma flor branca de um vaso e a coloquei neles. Com aquela sua pequena figura, os cabelos ondulados, a flor branca e o doce sorriso, ela, mais uma vez e para sempre, parecia uma menina de escola. A menção que a moribunda fez de sua prima Ruth e o fato evidente de que a viu claramente são um fenômeno que tem acontecido inúmeras vezes nos incidentes que chegaram ao meu conhecimento. Esse fenômeno tem se repetido tanto e as características dessa experiência, conforme as descrições feitas, são tão similares, que chegamos à conclusão de que se trata de uma prova substancial de que as pessoas cujos nomes são pronunciados, cujas feições são vistas, se acham realmente presentes. Onde elas estão? Qual a sua condição? Que espécie de corpo tem? São questões difíceis de responder. A ideia de uma dimensão diferente é provavelmente a mais admissível, ou talvez seja mais exato crer que elas vivem num ciclo de frequência diferente. É impossível ver alguma coisa através das lâminas de um ventilador elétrico quando este está parado. Em alta velocidade, porém, elas parecem ser transparentes. Na frequência ou no estado mais elevado, em que os nossos entes queridos vivem, as qualidades impenetráveis do universo poderão, talvez, vir a ser reveladas aos moribundos. Nos momentos profundos de nossa própria vida, é muito bem possível que entremos, até certo ponto, pelo menos, nessa frequência mais alta. Num dos mais belos versos da literatura inglesa, Robert Ingersoll sugere esta grande verdade. Na noite da morte, a esperança vê uma estrela, e aquele que quer bem poderá ouvir o doce ruído de uma asa. Um célebre neurologista falou-nos sobre um homem que se achava às portas da morte. O moribundo fitara o médico que estava sentado à sua cabeceira, e começou a mencionar certos nomes. O facultativo, que não sabia a quem os nomes se referiam, foi anotando-os numa folha de papel, perguntou mais tarde a filha quem eram aquelas pessoas, dizendo que o pai falará sobre elas como se as tivesse visto. São todos parentes que morreram há muito tempo, explicou ela. O médico diz que acredita que o paciente as tenha realmente visto. Meus amigos, senhor e senhora William Sage, viveram em New Jersey. Visitei-os muitas vezes. O senhor Sage, a quem a esposa chamava de Will, morreu primeiro que ela. Uns anos depois, chegou a vez da senhora Sage. Nos seus últimos momentos, uma expressão de assombro lhe cobriu o rosto, o qual se iluminou depois com um belo sorriso ao dizer ela: veja só, é Will. Não há dúvida alguma de que o viu e essa foi a opinião de todos aqueles que rodeavam o leito. Arthur Godfrey, um célebre radialista, contou-nos que, durante a Primeira Guerra Mundial, se achava dormindo em seu compartimento, num destroyer, quando, de repente, o pai apareceu a seu lado. O pai estendera-lhe a mão e, sorrindo, diz: será-lhe, adeus meu filho, a que ele respondeu: adeus meu pai. Mais tarde o acordaram para lhe entregar um telegrama comunicando a morte do pai. A hora do trespasse foi mencionada e coincidia justamente com o período durante o qual Godfrey, em seu sono, vira o progenitor. Mary Margaret M. Sebridge, também uma célebre radialista, ficará esmagada pela dor com a morte da mãe. Ambas tinham sido inseparáveis na vida. Uma noite ela acordou e sentou-se na beira da cama. Teve subitamente a sensação de que, para usar suas próprias palavras, mamãe estava ao meu lado. Não a viu nem a ouviu falar, mas daquele tempo em diante, eu sabia que mamãe não havia morrido. Ela está perto de mim. O finado Rufus Jones, um dos mais famosos chefes espirituais de nossos tempos, conta-nos a respeito de seu filho Lowell, que morreu aos 12 anos de idade. Era a menina de seus olhos. Lowell tinha adoecido quando o Dr. Jones se achava em pleno oceano a caminho da Europa, na noite, antes de sua chegada a lhe ver.
Liverpool, o Dr. Jones achava-se deitado em sua cabine, e foi tomado de uma inexplicável tristeza. Declarou que, depois, parecia sentir-se envolvido nos braços de Deus. Descera sobre ele uma sensação de paz. Sentiu uma profunda saudade do filho. Ao desembarcar em Liverpool, foi informado de que o filho tinha morrido. A morte ocorrerá justamente à mesma hora em que o Dr. Jones tiver a sensação da presença de Deus e a grande saudade do filho. Um membro de minha igreja, a senhora Brisson Cout, conta-nos o que se passou com uma tia, cujo marido e 3 filhos morreram queimados no incêndio que lhes destruíra a casa. A tia sofreu graves queimaduras, porém viveu mais 3 anos. Por ocasião de seus últimos momentos, seu rosto se iluminou de repente e ela murmurou: é tudo tão lindo. Eles estão vindo ao meu encontro. Ajeite o travesseiro e deixe-me dormir. O Sr. H. B. Clark, um velho amigo meu, foi durante muitos anos engenheiro construtor, cujos trabalhos o levaram para todas as partes do mundo. Tinha um espírito científico. Era bastante comedido, realista e frio. Uma noite fui chamado pelo seu médico, o qual me disse que talvez ele vivesse apenas poucas horas. A pulsação do coração estava lenta e a pressão extraordinariamente baixa. Não havia ação reflexa alguma. Não havia esperanças de que sobrevivesse, segundo o médico. Comecei a orar por ele, como os demais amigos. No dia seguinte, seus olhos se abriram e uns dias depois recobrou a fala. As pulsações do coração e a pressão tornaram-se normais. Depois que recuperou a força, disse o seguinte: num momento qualquer, durante a minha doença, aconteceu-me algo estranho. Não sei explicar o que foi. Tinha a impressão de que me achava muito longe. Encontrava-me no lugar mais belo e mais agradável que já vi. Havia luzes em volta, luzes maravilhosas. Vi rostos, aliás percebia-os meio velados, muito amáveis. Senti uma doce paz de felicidade. De fato, nunca me sentirá tão feliz em minha vida. Foi então que me veio a ideia de que talvez eu estivesse morrendo. Achava que tinha morrido, que depois, quase em tom alto, e perguntei a mim mesmo por que vivia sempre receoso da morte, quando não há coisa alguma a temer. Como você se sentiu? Perguntei-lhe. Quis voltar novamente para a vida? Quis viver, pois você não estava morto, se bem que o médico julgasse que estivesse nas últimas. Quis viver? Ele sorriu ao dizer: seria indiferente. Mas, pensando bem, teria preferido ficar naquele belo lugar. Teria sido alucinação, sonho ou visão? Não o creio. Durante muitos anos tive ensejo de conversar com pessoas, cujo desenlace parecia inevitável. Elas viram algumas coisas e foram unânimes em dizer que havia beleza, luz e paz naquilo que viram. Não posso, portanto, nutrir em meu espírito qualquer dúvida a respeito. O Novo Testamento ensina de modo interessantíssimo e simples que a vida é indestrutível. Descreve Jesus, após a crucificação, numa série de aparições, desaparições e novas manifestações. Alguns o viram, tendo ele depois desaparecido de suas vistas. Como se quisesse dizer: apareço e desapareço. Isso indica que ele quer dizer-nos que, se não o vemos, não significa que não esteja presente. Longe dos olhos não quer dizer longe da vida. Uma ou outra aparição mística que sucede a algumas pessoas indica essa mesma verdade, que ele está perto. Não disse ele: porque eu vivo, tu também viverás. João 14h19. Em outras palavras, os nossos entes queridos que morreram com essa fé também se acham ao nosso lado e ocasionalmente nos procuram confortar. Um jovem que servia na Coreia escreveu à mãe dizendo: passam-se comigo as coisas mais estranhas. Às vezes, à noite, quando sinto invadir-me o medo, tenho a impressão de que papai fica a meu lado. O pai tinha morrido fazia 10 anos. O jovem perguntou ansiosamente à mãe se julgava que o pai estivera realmente a seu lado na Coreia, naqueles campos de batalha. A resposta é a seguinte: por que não? Como podemos ser cidadãos de uma geração científica e não acreditar que isso possa realmente acontecer? Inúmeras são as provas que se apresentam de que este é um universo dinâmico, sobrecarregado de forças místicas, elétricas, eletrônicas e atômicas, todas elas maravilhosas, sem que nós, no entanto, as tenhamos ainda compreendido. Esse universo é uma grande casa de sondagens espirituais vivas e vitais. Albert E. Cliff, um escritor canadense de grande renome, conta-nos o que se passa. Sou por ocasião da morte do pai. Este entrará em estado de coma. Julgara-se que já tivesse morrido. Sobreviera-lhe depois uma reação momentânea. Seus olhos tremularam. Na parede havia um daqueles dísticos antigos que dizia: sei que meu Redentor vive. O moribundo abriu os olhos, fitou o dístico e murmurou: sei realmente que meu Redentor vive, pois eles todos estão aqui ao redor de mim. Mamãe, papai, meus irmãos e minhas irmãs. Havia muito que eles tinham deixado este mundo, mas evidentemente ele os vira. Quem poderá contestá-lo? A afinada senhora Thomas A. Edison contou-me que seu esposo, por ocasião de sua morte, murmurara ao médico: é muito belo o outro mundo. Edison foi o maior cientista do mundo. Durante toda a sua vida, esteve às voltas com trabalhos fenomenais. Era de espírito realista. Não relatava suas pesquisas enquanto não as visse positivadas. Jamais teria dito que é muito belo o outro mundo se, tendo o visto, não soubesse tratar-se de uma verdade. Há muitos anos, um missionário partiu para as ilhas do Mar do Sul, a fim de desempenhar seu trabalho junto a uma tribo de canibais. Após alguns meses, conseguiu converter o chefe ao cristianismo. Certo dia este velho chefe perguntou ao missionário: o senhor se lembra do dia em que nos procurou pela primeira vez? Se me lembro, respondeu o missionário. Ao atravessar a floresta, tive a sensação de que forças hostis me cercavam por todos os lados. De fato, elas o cercavam, pois nós o estávamos seguindo para matá-lo, mas qualquer coisa nos impediu de fazê-lo, confessou o chefe. E o que foi? Indagou o missionário. Agora que somos amigos, diga-me, quem eram aquelas duas figuras brilhantes que caminhavam a seu lado? Meu amigo Geoffrey O'Hara, um célebre poeta, autor de um sem número de poesias que lindas canções tem popularizado. Conta-nos o que se passou com um coronel durante a Primeira Guerra Mundial, cujo regimento havia sido esmagado num encontro sangrento. Andando de um lado para outro na trincheira, disse o coronel que podia sentir as mãos de seus companheiros e comandados. Tinha a impressão de que todos estavam ali a seu lado. Declarou Geoffrey O'Hara: uma coisa lhe digo, não existe morte. O senhor O'Hara escreveu uma de suas melhores poesias para uma canção, a qual intitulou Não Existe Morte. Por ocasião de seus últimos momentos, seu rosto se iluminou de repente e ela murmurou: é tudo tão lindo. Eles estão vindo ao meu encontro. Ajeite o travesseiro e deixe-me dormir. O Sr. H. B. Clark, um velho amigo meu, foi durante muitos anos engenheiro construtor, cujos trabalhos o levaram para todas as partes do mundo. Tinha um espírito científico. Era bastante comedido, realista e frio. Uma noite fui chamado pelo seu médico, o qual me disse que talvez ele vivesse apenas poucas horas. A pulsação do coração estava lenta e a pressão extraordinariamente baixa. Não havia ação reflexa alguma. Não havia esperanças de que sobrevivesse, segundo o médico. Comecei a orar por ele, como os demais amigos. No dia seguinte, seus olhos se abriram e uns dias depois recobrou a fala. As pulsações do coração e a pressão tornaram-se normais. Depois que recuperou a força, disse o seguinte: num momento qualquer, durante a minha doença, aconteceu-me algo estranho. Não sei explicar o que foi. Tinha a impressão de que me achava muito longe. Encontrava
Vi no lugar mais belo e mais agradável que já vi. Havia luzes em volta, luzes maravilhosas. Vi rostos, aliás percebia-os meio velados, muito amáveis. Senti uma doce paz de felicidade. De fato, nunca me sentirá tão feliz em minha vida. Foi então que me veio a ideia de que talvez eu estivesse morrendo. Achava que tinha morrido, que depois, quase em tom alto, e perguntei a mim mesmo por que vivia sempre receoso da morte, quando não há coisa alguma a temer. Como você se sentiu? Perguntei-lhe. Quis voltar novamente para a vida? Quis viver, pois você não estava morto, se bem que o médico julgasse que estivesse nas últimas. Quis viver? Ele sorriu ao dizer, seria indiferente. Mas, pensando bem, teria preferido ficar naquele belo lugar. Teria sido alucinação, sonho ou visão? Não o creio. Durante muitos anos, tive ensejo de conversar com pessoas, cujo desenlace parecia inevitável. Elas viram algumas coisas e foram unânimes em dizer que havia beleza, luz e paz naquilo que viram. Não posso, portanto, nutrir em meu espírito qualquer dúvida a respeito. O Novo Testamento ensina de modo interessantíssimo e simples que a vida é indestrutível. Descreve Jesus, após a crucificação, numa série de aparições aparições e novas manifestações. Alguns o viram, tendo ele depois desaparecido de suas vistas, como se quisesse dizer, apareço e desapareço. Isso indica que ele quer dizer-nos que, se não o vemos, não significa que não esteja presente. Longe dos olhos não quer dizer longe da vida. Uma ou outra aparição mística que sucede a algumas pessoas indica essa mesma verdade, que ele está perto. Não disse ele, porque eu vivo, tu também viverás. João 14h19. Em outras palavras, os nossos entes queridos que morreram com essa fé também se acham ao nosso lado e ocasionalmente nos procuram confortar. Um jovem que servia na Coreia escreveu à mãe dizendo, passam-se comigo as coisas mais estranhas. Às vezes, à noite, quando sinto invadir-me o medo, tenho a impressão de que papai fica a meu lado. O pai tinha morrido fazia 10 anos. O jovem perguntou ansiosamente à mãe se julgava que o pai estivera realmente a seu lado na Coreia, naqueles campos de batalha. A resposta é a seguinte: por que não? Como podemos ser cidadãos de uma geração científica e não acreditar que isso possa realmente acontecer? Inúmeras são as provas que se apresentam de que este é um universo dinâmico, sobrecarregado de forças místicas, elétricas, eletrônicas e atômicas, todas elas maravilhosas, sem que nós, no entanto, as tenhamos ainda compreendido. Esse universo é uma grande casa de sondagens espirituais vivas e vitais. Albert E. Cliff, um escritor canadense de grande renome, conta-nos o que se passou por ocasião da morte do pai. Este entrará em estado de coma. Julgara-se que já tivesse morrido. Sobreviera-lhe depois uma reação momentânea. Seus olhos tremularam. Na parede havia um daqueles dísticos antigos que dizia, sei que meu Redentor vive. O moribundo abriu os olhos, fitou o dístico e murmurou, sei realmente que meu Redentor vive, pois eles todos estão aqui ao redor de mim. Mamãe, papai, meus irmãos e minhas irmãs. Havia muito que eles tinham deixado este mundo, mas evidentemente ele os vira. Quem poderá contestá-lo? A afinada senhora Thomas A. Edison contou-me que seu esposo, por ocasião de sua morte, murmurara ao médico, é muito belo o outro mundo. Edison foi o maior cientista do mundo. Durante toda a sua vida, esteve às voltas com trabalhos fenomenais. Era de espírito realista. Não relatava suas pesquisas enquanto não as visse positivadas. Jamais teria dito que é muito belo o outro mundo se, tendo visto, não soubesse tratar-se de uma verdade. Há muitos anos, um missionário partiu para as ilhas do Mar do Sul, a fim de desempenhar seu trabalho junto a uma tribo de canibais. Após alguns meses, conseguiu converter o chefe ao cristianismo. Certo dia este velho chefe perguntou ao missionário, o senhor se lembra do dia em que nos procurou pela primeira vez? Se me lembro, respondeu o missionário. Ao atravessar a floresta, tive a sensação de que forças hostis me cercavam por todos os lados. De fato, elas o cercavam, pois nós o estávamos seguindo para matá-lo, mas qualquer coisa nos impediu de fazê-lo, confessou o chefe. E o que foi? Indagou o missionário. Agora que somos amigos, diga-me, quem eram aquelas duas figuras brilhantes que caminhavam a seu lado? Meu amigo Geoffrey Uhara, um célebre poeta, autor de um sem número de poesias que lindas canções tem popularizado, conta-nos o que se passou com o coronel. Durante a Primeira Guerra Mundial, cujo regimento havia sido esmagado num encontro sangrento. Andando de um lado para outro na trincheira, disse o coronel que podia sentir as mãos de seus companheiros e comandados. Tinha a impressão de que todos estavam ali a seu lado. Declarou Geoffrey Uhara. Uma coisa lhe digo, não existe morte. O senhor Uhara escreveu uma de suas melhores poesias para uma canção, a qual intitulou Não Existe Morte. 17. Como recorrer ao poder supremo. 4 homens se achavam sentados no vestiário de um clube de campo após uma partida de golfe. Conversavam sobre a partida que tinham jogado. A conversa passou depois a girar sobre as dificuldades e problemas de ordem pessoal. Um dos homens se mostrava sobremodo deprimido. Os outros, seus amigos que sabiam de seu estado de espírito, tinham arranjado aquela partida de golfe justamente para distraí-lo. Esperavam que umas horas de jogo pudessem proporcionar-lhe certo alívio. Sentados ali, depois da partida de golfe, apresentaram-lhe várias sugestões para o seu caso. Finalmente, um dos presentes se levantou para ir embora. Conhecia as dificuldades da vida, pois ele mesmo as tivera bastantes. Soubera, no entanto, encontrar algumas respostas vitais para os seus problemas. Antes de sair, deteve-se junto do amigo e pousou a mão sobre seu ombro. George, disse-lhe, espero que não pense que eu lhe queira pregar um sermão. Longe de mim tal coisa, mas gostaria de sugerir-lhe algo. Foi a maneira com que resolvi minhas dificuldades. Surte efeito se você se esforçar realmente. É o seguinte, por que não recorrer ao poder supremo? Deu-lhe afetuosamente uma palmadinha nas costas e saiu. Os outros homens começaram a meditar no que ele tinha falado. Finalmente, o homem que se achava deprimido disse em voz arrastada, eu sei o que ele quis dizer e sei onde encontrar o poder supremo. Só que gostaria de saber como poderia recorrer a ele. Não há dúvida que isso é justamente o que preciso. Bem, ele acabou descobrindo como recorrer ao poder supremo. Sofreu uma transformação radical. É agora um homem cheio de saúde e feliz. O conselho dado naquele clube de campo é realmente muito judicioso. Há muitas pessoas hoje em dia que se sentem infelizes, deprimidas, sem iniciativa. No entanto, não têm necessidade de ser o que são. Realmente, não tem necessidade de viver dessa maneira. O segredo está em recorrer ao poder supremo. E como se faz isso? Permita-lhe que lhe fale sobre uma experiência que tive. Eu era ainda muito moço quando me chamaram para servir numa grande igreja, numa universidade da comunidade. Muitos membros da congregação eram professores na universidade e cidadãos preeminentes na cidade. Quis justificar a confiança que me dispensaram ao darem aquela excelente oportunidade, trabalhando arduamente. O resultado foi que comecei a sentir certa depressão. Deve-se trabalhar com afinco, mas não existe virtude alguma em exceder-se a ponto de prejudicar a eficiência. Comecei a ficar realmente cansado e nervoso. As forças como que fraquejavam. Um dia, resolvi visitar um dos professores, o finado Rio M. Roy, um grande amigo meu.
Ele era um excelente professor e também um grande pescador e caçador, dotado de uma extraordinária personalidade. Eu sabia que, se não o encontrasse na universidade, iria encontrá-lo pescando. De fato, encontrei-o entregue à pescaria. Veio até a margem, assim que lhe acenei com a mão. Os peixes estão mordendo a isca. Suba, convidou. Subi no barco, e durante algum tempo pescamos em silêncio. Perguntou-me depois o que eu tinha. Contei-lhe o quanto estava trabalhando e que já estava sem tindo o sistema nervoso abalado. As forças começam a faltar-me, concluí. Talvez você esteja realmente excedendo-se, observou ele rindo. Tocou depois o barco para a margem e convidou-me para ir até a sua casa de campo. Ao entrarmos na casa, disse, deite-se naquele sofá. Vou ler uma coisa para você. Feche os olhos e relaxe os nervos enquanto procuro o trecho que interessa. Obedeci. Pensei que ele fosse ler algum trecho de filosofia ou talvez alguma coisa divertida. Tratava-se, porém, de matéria bem diferente. Aqui está, disse ele. E escute calmamente enquanto leio para você. Grave bem as palavras no espírito. Não o soubeste? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não desfalece nem cansa? A sua compreensão é poderosa. Ele dá forças aos fracos. Aqueles que não têm força, ele aumenta a resistência. Até os jovens desfalecerão e se cansarão, e os moços cairão completamente. Mas aqueles que servem ao Senhor devem renovar suas forças. Deverão subir com as asas como as águias. Deverão correr e não se sentir cansados e haverão de andar e não desfalecerão. Isaías 42:28-31. Sabe o que estou lendo? Indagou. Sei sim. O 40º capítulo de Isaías, respondi. Fogo de saber que você conhece a sua Bíblia, comentou o professor. Por que não põe em prática os seus ensinamentos? Relaxe agora os nervos. Respire 3 vezes bem devagar. Faça sempre esses exercícios, confiando sempre em Deus, em seu auxílio e poder. Tenha fé de que ele lhe está dando esse auxílio agora, e não afaste do espírito a ideia de que está recebendo a força de que precisa. Entregue-se inteiramente a esse pensamento. Deixe-o enraizar-se em você. Dê ao seu trabalho o melhor de seus esforços. É natural que o faça, mas faça-o tranquilamente, sem precipitações, com a mesma facilidade de um jogador de cricket, numa grande competição esportiva, ao manobrar o bastão. Ele o movimenta calmamente e não procura rechaçar a bola a ponto de atirá-la para fora do campo. Eide como deve e tem confiança em si, porque sabe que dispõe de uma grande força como reserva. O professor repetiu novamente a passagem da Bíblia. Aqueles que servem ao Senhor devem renovar suas forças. Isso se passou há muitos anos, mas não me esqueci da lição. Ele me ensinou como recorrer ao poder supremo, e acredite-me, seus conselhos foram de grande valia. Continuo a segui-los e só tenho tido bons resultados até agora e já faz 20 anos. Minha vida é cheia de atividades, mas essa fórmula mágica me dá toda a força de que necessito. Um segundo método para recorrer a esse poder é aprender a assumir uma atitude positiva e otimista para com todos os problemas. Você receberá força para enfrentar as suas situações em proporção direta à intensidade da fé que tiver. De acordo com a tua fé, é que receberás. Mateus 9:29. É a lei básica para uma vida feliz. Há um poder supremo, e esse poder pode fazer tudo por você. Recorra a ele e usufrua o seu auxílio. Por que se sentir derrotado se pode recorrer a ele? Mencione seu problema. Peça uma resposta específica. Creia que está recebendo a resposta. Creia agora que, com o auxílio de Deus, está adquirindo essa força para vencer suas dificuldades. Um casal que se achava em situação realmente difícil procurou-me. O marido, um antigo redator de revista, era uma distinta figura nos círculos musicais e artísticos. Todo mundo o apreciava pelo seu espírito cordial e amigo. A esposa gozava também da mesma estima. Ela se achava em precário estado de saúde e por essa razão, o casal foi morar no interior. Levava uma vida muito retirada. O marido me contou que tinha sofrido 2 ataques cardíacos, um dos quais havia sido muito forte. A saúde da esposa estava declinando, e isso o estava preocupando profundamente. A pergunta que me fez foi a seguinte: poderei conseguir alguma força que nos auxilie fisicamente e nos dê novas esperanças, coragem e resistência? A situação, pelo que me descrevera, era uma série de infortúnios. Francamente, eu achava que ele era um tanto sofisticado para realmente querer adotar e seguir a simples verdade que seria necessária se quisesse ser reabilitado pela fé. Falei-lhe que duvidava um pouco de que ele tivesse capacidade para observar suficientemente aquela fé tão simples que abre as fontes da força e energia segundo as normas de religião. Ele me assegurou, porém, que seguiria à risca as minhas instruções. Vi que falava com sinceridade. Percebi a verdadeira qualidade de sua alma. Tenho-o em grande estima desde esse tempo. Dei-lhe um conselho simples. Ele teria que ler o Novo Testamento e os Salmos até que saturasse com eles o espírito. Sugeri-lhe, como de costume, que decorasse alguns trechos. Insisti também que adotasse a seguinte norma: devia colocar sua vida nas mãos de Deus e nunca duvidar que Deus lhe daria sempre, a ele e à esposa, forças e energias. Ambos deviam crer realmente que estavam sendo guiados pela divina providência até mesmo nos detalhes mais comuns de suas vidas. Deviam também crer que, em cooperação com o médico, o qual me era conhecido e a quem dedico grande admiração, estariam recebendo a graça misericordiosa de Jesus Cristo. Raramente encontrei um casal que, como eles, tivesse um entusiasmo quase infantil pela sua fé e uma confiança mais completa. Realmente apegaram-se com grande entusiasmo à Bíblia e muitas vezes me telefonaram para dizer algo sobre alguma passagem admirável que nela encontravam. Deram-me novas concepções sobre as verdades da Bíblia. Era um processo verdadeiramente criador que se estava verificando naquele casal. Na primavera seguinte, Ellen, assim se chamava a esposa, conversando comigo, disse: nunca presenciei uma primavera tão maravilhosa quanto esta. As flores este ano são as mais belas que tenho visto. Vi a beleza do céu com as suas extraordinárias formações de nuvens e o seu delicado colorido tanto ao alvorecer do dia como ao cair da tarde. As folhas parecem mais verdes este ano, e nunca ouvi os pássaros cantarem com tal êxtase e melodia. Quando ela disse essas palavras, seu rosto como que se iluminou. Eu sabia que um novo espírito a dominava agora. Ela começou a melhorar fisicamente e a readquirir uma grande parte de sua antiga resistência. A sua natural força criadora começara a emergir novamente, trazendo consigo um novo significado para sua vida. Horácio, o esposo, não sofreu mais de ataques cardíacos. O vigor físico, mental e espiritual tornou um novo homem. O casal mudou-se para uma nova comunidade, e sua morada veio a ser ali o ponto de reunião de figuras preeminentes. A todo lugar que vão, despertam nas pessoas uma estranha força criadora. Qual o segredo que descobriram? Simplesmente este: aprenderam a recorrer ao poder supremo. Esse poder supremo é uma verdadeira realidade na existência humana. As transformações radicais que opera para sempre na vida das pessoas deixam-me assombrado, não obstante ter eu visto inúmeras vezes esse fenômeno. Pessoalmente, sinto-me tão entusiasmado por tudo que o poder supremo pode fazer pelas criaturas humanas que gostaria de estender-me ainda mais neste livro. Eu poderia contar fatos e incidentes, uns após outros, que se passaram e que transformaram completamente a vida de um sem número de pessoas que recorreram a esse poder. Ele está constantemente à disposição de todos.
Se você se abrir a ele, ele afluirá para você como uma gigantesca avalanche. É acessível a todo mundo em quaisquer circunstâncias e condições. Esse extraordinário fluxo é de tal força que, na sua penetração, vence todas as barreiras, elimina o temor, o ódio, a doença, a fraqueza e a derrota moral como se tais males jamais o tivessem à sua mercê, e o fortalece com uma nova vida cheia de saúde, felicidade e bondade. Há anos que me venho interessando pelo problema do alcoolismo e por uma organização denominada os Alcoólicos Anônimos. Um dos princípios básicos dessa organização é que uma pessoa, antes que possa ser auxiliada, deve reconhecer-se como sendo alcoólatra e, como tal, não pode chegar a ser coisa alguma. Não encerra em si nenhuma força, é um derrotado. Quando a pessoa aceita este ponto de vista, ela se acha então em posição de receber o auxílio de outros alcoólatras e do poder supremo, Deus. Outro princípio consiste na boa disposição de se depender do poder supremo, do qual se recebe a força. A atuação dele na vida do homem constitui um dos fatos mais tocantes e mais extraordinários deste mundo. Nenhuma outra manifestação de poder, seja ele qual for, poderá igualar-se à do poder supremo. As realizações do poder material constituem uma história romântica. Os homens descobrem fórmulas e leis e lhes imprimem certo poder para realizar coisas notáveis. O poder espiritual também observa leis. O domínio destas últimas opera maravilhas numa área mais complicada que qualquer forma de mecânica, ou seja, a humana. Fazer uma máquina trabalhar direito é uma coisa, fazer a natureza H humana trabalhar direito é outra. Para esta última exige-se uma habilidade maior, o que, aliás, pode conseguir-se. Um dia eu estava sentado debaixo de frondosas palmeiras, na Flórida, ouvindo a história de uma demonstração da atividade do poder supremo na vida de um homem que tinha começado a beber aos 16 anos de idade, porque era uma coisa elegante fazê-lo. Depois de 23 anos, ele, que principiara a beber por ser um costume chique, chegou ao fim da estrada aos 24 de abril de 1947. O ódio e rancor que nutria pela esposa que o havia abandonado, e pela sogra e cunhada chegaram a um ponto culminante. Resolveu matar as 3 mulheres. Relato a história conforme me contou, empregando as suas próprias palavras. A fim de me animar para aquela tétrica tarefa, entrei num bar. Umas doses a mais de bebida dar-me-iam a coragem para cometer aquele triplo assassinato. Ao entrar no bar, vi um jovem de nome Cal bebendo café, conquanto o detestasse. Desde o tempo de menino, fiquei admirado de ver a sua bela aparência, e mais ainda de vê-lo beber café num bar, onde, só em bebida, chegará a gastar $400 por mês. Intrigou-me também a estranha luz que me pareceu vislumbrar em sua fisionomia. Não pude conter-me e perguntei-lhe o que havia acontecido para ele estar ali bebendo café. Respondeu que fazia um ano que não punha uma gota de álcool na boca. Aquilo me deixou completamente surpreso, pois tínhamos tido muitas bebedeiras juntos. O fato estranho nessa questão é que, embora eu detestasse Cal, fiquei realmente impressionado. Perguntou-me se eu alguma vez desejara abandonar a bebida. Respondi que sim, umas 100 vezes. Sorriu e disse que, se realmente quisesse resolver o problema, deveria assistir a uma reunião na igreja presbiteriana, às 9 horas da noite, sábado. Explicou que haveria lá uma reunião dos alcoólicos anônimos. Respondi que não tinha interesse algum em matéria de religião, mas que tal vez fosse assistir à reunião. Conquanto me mostrasse indiferente, não podia afas. Tarde meu espírito a luz que brilhava em seus olhos. Cal não insistiu que eu fosse à reunião, mas tornou a dizer que, se eu quisesse uma solução para o meu caso, ele e seus companheiros má poderiam dar. Dizendo isso, deixou-me. Fiquei no bar. Queria encomendar uma dose de uísque, mas, não sei como, perdi completamente a vontade. Foi então que resolvi ir para a casa de minha mãe, a única casa para onde podia ir. Devo explicar que estive casado, durante 17 anos, com uma excelente mulher. Ela se tornará, porém, impaciente e não teve confiança em mim, por causa daquele meu hábito de beber. Acabou obtendo o divórcio. Perdi o meu emprego e todos os meus bens materiais, fiquei também sem lar. Em casa de minha mãe ainda lutei para não beber até às 6 horas da manhã. Não me saía da cabeça a figura de Cal. Assim, na manhã de sábado, fui procurar. Perguntei-lhe como podia passar sem beber até a hora da reunião. Aconselhou-me que, toda vez que me aproximasse de um bar, fizesse apenas uma pequena súplica a Deus para que reprimisse o meu desejo de entrar. Depois disso, acrescentou, devia tratar de correr, fugindo assim de todo e qualquer bar como o diabo foge da cruz estaria, com isso, cooperando com Deus, pois ele ouviria minha súplica. Fiz exatamente o que Cal me aconselhou. Durante muitas horas, presa de ansiedade, os nervos abalados, perambulei pelas ruas da cidade, acompanhado de minha irmã. Finalmente, às 8 horas, ela me disse, Ed, existem muitos bares daqui até o lugar onde você vai assistir à reunião. Agora vá sozinho. Se não chegar até lá e voltar bêbado para casa, nem por isso vamos deixar de querer-lhe bem. Espero, porém, pelo melhor. Qualquer coisa me diz que essa reunião será diferente de todas as que por acaso tenha assistido. Com o auxílio de Deus, venci todo o trajeto. Detive-me à entrada da igreja e lancei um olhar para a praça. Feriu-me a vista a tabuleta luminosa de um de meus bares favoritos. Jamais poderia esquecer a luta que travei comigo mesmo, se devia ir ao bar ou à reunião dos alcoólicos anônimos. Mas uma força superior à minha vontade me empurrou para a reunião. Ao entrar na sala onde ela se realizava, fiquei surpreendido ao receber um caloroso aperto de mão de Cal, o qual agora já considerava um amigo. Meu ressentimento para com ele havia desaparecido. Apresentou-me a muitos homens. Viam-se ali figuras de todas as profissões: médicos, advogados, pedreiros, construtores de moinhos, mineiros, empreiteiros, operários, etc. Havia alguns que durante os últimos 15 anos tinham sido meus companheiros de bebida, e ali estavam eles, muito sóbrios, numa noite de sábado, e o que era mais interessante, muito satisfeitos. O que se passou na reunião é um tanto vago. Tudo que sei é que sofri uma transformação. Senti-me diferente por dentro. Deixei a sala da reunião à meia-noite com uma sensação de felicidade. Fui para casa com o coração satisfeito e dormi tranquilamente pela primeira vez em mais de 5 anos. Ao despertar na manhã seguinte, lembro-me perfeitamente de ter dito a mim mesmo: há um poder que está acima de nós. Se entregarmos a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus, conforme o compreendemos, ele nos dará forças para vencer. Naquela manhã de domingo resolvi ir à igreja. Assisti a um ofício divino, no qual o pregador era um homem que eu odiava desde minha infância. Desejo ressaltar aqui o quanto o ódio se achava inevitavelmente ligado ao mal emocional e espiritual. Quando o espírito se desembaraça do ódio, abreviasse muito o caminho para a cura. O amor constitui uma extraordinária força salutar. Esse pregador era um desses ministros presbiterianos muito serenos que costumam usar fraque. Nada valia para ele, mas o culpado era eu mesmo. Ele era um homem muito digno. Embora me sentisse nervoso, acompanhei os cânticos. Ao findar a coleta, o pregador leu uma passagem das Escrituras. Seu sermão se baseou sobre o seguinte tema: jamais menospreze a experiência de quem quer que seja, pois ela foi vivida. Nunca me esquecerei desse sermão enquanto viver. Ensinou-me uma lição valiosa, ou seja, nunca se deve menosprezar a experiência vivida por alguém, pois somente a pessoa que passa por ela e Deus conhecem a sua profundidade. Tempos depois vim a ter grande afeição por esse ministro, um dos mais sinceros homens que já encontrei.
É difícil determinar quando começou minha nova vida. Não sei se foi quando o encontrei Cal no bar, ou quando lutava comigo mesmo para não entrar nos botiquins, ou se foi durante a reunião dos alcoólicos anônimos, ou se foi na igreja. O fato é que tinha sido um alcoólatra quanto mais, e isso durante 25 anos, tornei-me depois, repentinamente, um homem sóbrio. Não poderia ter me regenerado sem um auxílio qualquer, pois tentei fazê-lo centenas de vezes e sempre fracassava. Recorre ao poder supremo, e esse poder, que é Deus, foi que me regenerou. Conheci a pessoa que narrou essa história, já faz anos. Depois que se tornou abstêmio, passou por algumas situações difíceis, mas não fraquejou uma vez sequer. Ao conversar com ele, fiquei um tanto impressionado. Não foi por causa do que disse ou da maneira que falou. Eu tinha a impressão de que emanava dele uma força estranha. Ele não é uma figura de renome. É apenas um simples vendedor, muito trabalhador, mas encerra em si uma força sublime, a qual transparece em sua atitude, atua sobre ele e contamina as demais pessoas. Eu mesmo me senti bafejado por ela. Não é minha intenção, neste capítulo, fazer uma dissertação sobre o álcool. Lismo, se bem que farei outra referência com relação a esse problema. Cito tais casos para demonstrar realmente que, se há uma força capaz de livrar uma pessoa do álcool, essa mesma força pode auxiliar as demais a vencer qualquer outra forma de reveses que elas possam enfrentar. Nada é mais difícil do que vencer o problema do alcoolismo. A força que pode realizar essa difícil tarefa, asseguro-lhe, auxiliá-lo a sobrepujar suas dificuldades, sejam elas quais forem. Permita-me contar-lhe mais um caso. Conto para o mesmo fim, isto é, para ressaltar o fato de que há uma força que pode ser aplicada, a qual se pode recorrer e da qual se pode servir. Misteriosamente, ela dá às pessoas que demonstram possuir fé as mais extraordinárias vitórias. Disso não há dúvida alguma. Certa noite, no Hotel Roanoke, em Roanoke, Virgínia, um homem, que mais tarde veio a ser um bom amigo meu, contou-me a seguinte história. Ele tinha lido há 2 anos o meu livro, intitulado A Guide to Confident Living. Naquele tempo, ele mesmo se considerava um alcoólatra inveterado. Era essa também a opinião que dele formavam as pessoas que o conheciam. Esse senhor é negociante numa cidade da Virgínia, e é de tal capacidade que, a despeito da bebida, pôde conduzir seus negócios com relativo êxito. Não podia dominar o vício, e já se manifestava forte declínio em seu físico. Ao ler o livro acima mencionado, ocorreu-lhe a ideia de que, se pudesse chegar até Nova York, talvez viesse a vencer seu mal. Chegou à grande cidade mais embriagado do que nunca. Um amigo o levou até um hotel, onde o deixou. Recuperou lucidez suficiente para chamar o empregado que o servia e pedir-lhe que o levasse ao Hospital Tones, uma célebre instituição para alcoólatras, dirigida pelo Dr. Silkworth, um dos maiores facultativos no tratamento do alcoolismo, já falecido mais de saudosa memória. O empregado, depois de lhe furtar uns $100 que tinha no bolso, levou ao hospital. Após vários dias de tratamento, o Dr. Silkworth fez-lhe uma visita e disse: Charles, creio que fizemos tudo o que podíamos fazer. Tenho a impressão que já está bom. Aquela não era a prática comum do Dr. Silkworth, e o fato de ele ter tratado o caso daquela maneira nos leva a crer que se guiara pela mão de uma força superior. Ainda meio abalado, Charles desceu até a cidade. Quando deu por si, viu-se diante da porta do escritório da igreja do Colégio de Mármore, a Rua 29, Oeste 1, em Nova York. Aconteceu que era feriado nacional e a igreja estava fechada. Exceto nos dias feriados, a igreja fica sempre aberta. Ele permaneceu ali algum tempo, meio indeciso. Esperava poder achar um meio de entrar no templo a fim de fazer uma prece. Não o tendo conseguido, fez então uma coisa curiosa. Tirou da carteira um cartão de visita e lançou-o na caixa de correspondência. No momento em que o fez, sentiu uma grande paz de espírito. Aquilo lhe produziu uma sensação de alívio. Encostou a cabeça junto à porta e chorou como se fosse uma criança. Mas ele sabia que estava livre, que uma extraordinária transformação se havia operado nele. Sabia que, daquele minuto em diante, não mais voltaria a ser o que tinha sido até então. Tornou-se completamente abstêmio desde aquele momento. Há várias particularidades acerca desses incidentes que não deixam de ser bem interessantes. Uma delas é a seguinte: pareceu que o Dr. Silkworth lhe deu alta no hospital justamente no momento psicológico, espiritual e diremos também sobrenatural, indicando que o próprio médico se achava sob a orientação divina. Quando Charles me contou essa história, no Hotel Roanoke, 2 anos depois desse acontecimento, tive a impressão, na ocasião em que a ouvia, de que já a conhecia em seus menores detalhes. No entanto, era a primeira vez que a ouvia. De fato, era a primeira vez que conversávamos. Ocorreu-me ao espírito de que talvez ele tivesse escrito contando aquele caso e eu tivesse lido. Mas ele me assegurou que nunca me tinha escrito. Perguntei-lhe então se não o tinha contado a um de meus secretários, companheiros ou a qualquer pessoa que mo pudesse ter relatado. Respondeu que contará somente à esposa, e eu fora apresentado à sua esposa somente aquela noite. Ao que parece, o incidente foi transmitido ao meu subconsciente na ocasião em que se verificara, pois eu me lembrava dele nesse momento. Por que ele colocará o cartão de visita na caixa de correspondência? Talvez estivesse comunicando-se simbolicamente, através da sua casa espiritual com Deus. Foi uma reparação dramática e simbólica do mal que o ia destruindo. Voltará-se para o poder supremo que imediatamente o acolhera, salvando-o. Esse incidente indica que, se recorrer sincera e intensamente a esse poder, conseguir-se-á a salvação. Relatei neste capítulo as vitórias que se conseguiram na experiência. Cada uma, em seu próprio modo, indicando a contínua presença de uma força que está sempre pronta a renovar a vida, uma força indizível que se acha dentro de nós mesmos. Seu problema talvez não seja o do alcoolismo, mas o fato de o poder supremo poder curar uma pessoa da mais difícil das doenças demonstra a grande verdade mencionada neste capítulo, e em todo este livro. Não há problema, dificuldade ou mal que você não possa resolver ou vencer pela fé, pelo pensamento positivo e pela oração a Deus. As normas são simples e práticas. Deus o auxiliará sempre, como fez ao autor da seguinte carta, caro Dr. Peale. Quando pensamos em todas as belas coisas que nos têm acontecido, desde o dia em que o conhecemos e passamos a frequentar a igreja do Colégio de Marmor, temos a impressão de que tudo foi um milagre. Saiba que 6 anos atrás eu estava completamente arruinado, de fato, minhas dívidas montavam a milhares de dólares, sentia-me fisicamente aniquilado, via-me quase sem um amigo devido a bebida, e poderá assim compreender porque julgamos viver um sonho, tal a felicidade que nos cerca. Como o senhor sabe, o álcool não foi o único problema que tive 6 anos atrás. Dizia-se que eu era uma das pessoas mais negativistas que se tinha visto até então. Essa era apenas parte da verdade, pois eu era uma criatura cheia de tormentos, irritadiça, e ainda, a mais difícil, mais impaciente e a mais petulante das criaturas que o senhor provavelmente tem encontrado até mesmo em todas as suas viagens. Não queira, porém, julgar que eu tenha vencido todas essas obsessões. Não as venci ainda. Sou uma dessas pessoas que tem de estudar a si mesmas dia a dia. Mas, gradualmente, procurando sempre seguir seus ensinamentos, vou aprendendo a controlar-me e a ser menos exigente para com meus semelhantes. A impressão que tenho é de que me estou libertando de uma prisão. Jamais pensei que a vida pudesse ser tão bela e tão maravilhosa. Sinceramente, assinado, Dick. Por que não recorrer a esse poder supremo? Epílogo.
Você terminou a leitura deste livro. Que leu? Simplesmente uma série de normas práticas de fácil execução para se viver bem. Leu a fórmula relativa à fé e à sua observância, a qual auxiliará a vencer os reveses. Foram dados exemplos de pessoas que têm fé e que têm aplicado as normas que sugerimos. Ao contar os diversos casos, fizemo-lo para demonstrar que, através desses mesmos métodos, você poderá conseguir os mesmos resultados que essas pessoas tiveram. Não basta apenas ler. Trate de pôr realmente em prática cada uma das normas que foram dadas neste livro e seja persistente. Observe-as até obter os resultados desejados. Escrevi este livro movido pelo desejo sincero de auxiliá-lo. Será para mim grande felicidade saber que este livro lhe foi útil. Tenho absoluta confiança e fé nos princípios e métodos expostos neste volume. Eles foram submetidos a uma prova, no laboratório da experiência espiritual e das demonstrações práticas. Dão resultado quando seguidos à risca. Talvez jamais venhamos a conhecer-nos pessoalmente, mas neste livro ficamos nos conhecendo. Somos amigos espirituais. Oro por você. Deus o auxiliará. Tenha, pois, fé e viverá feliz. Norman Vincent Peale. Sumário. Queridos! Uau! Estou aqui relaxando meu ombrinho, que está doendo hoje um pouquinho. E é isso, liberdade. Isso é liberdade, né? Tem alguns que olham, por exemplo, uma cena dessa e acham um absurdo. Mas isso é liberdade construída. Você poder trabalhar com o que você gosta, aonde você gosta, a hora que você quer. É simples assim. E poder relaxar, 9 horas da manhã, tá relaxando. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar às 4:30 da manhã, filho. Eu tô há 5 horas já trabalhando. Tomei meu café real agora. Fiz um ovinho mexido. Mexido não, fiz um ovo fritinho, assim. 3 ovos. Pãozinho, suco verde. Delícia, hein? Luzia Solange, o que você tem para dizer deste livro? Conta aí para mim. Fala aí, o que você absorveu? Quem mais está com a gente aqui? Jussara e Francisco Juramar. Rita de Castro se mandou. A Graça também se mandou. Horários. Graça nem ligou o microfone. Só curiosidade. É interessante ter uma coisa chamada fone de ouvido, né? Que é o que o Juramar faz todo dia, né? E aí você pode escutar a hora que você quiser, né? Só botar o foninho, né? E aí para de desculpa e cria ambiência, né? Diga aí, dona Luzia Solange. É bem interessante ouvir esse livro agora, nesses dias, né? Tudo não é por acaso. E, ao mesmo tempo, que traz grandes reflexões sobre a morte após a morte. Ele fala de um lado muito do espírito, né? Da alma, eu coloquei lá para você como confunde, né, os dogmas religiosos, essa questão de você ter uma vivência com uma pessoa que já se foi, e próximo da morte que você tem visões, as pessoas relatam isso aqui em volta, né, que não, qual foi seus últimos momentos, ou que teve próximo ali dos últimos momentos no chamado. E isso cai muito de frente com algumas crenças dos dogmas religiosos, que confundem aí determinadas religiões. E uma coisa interessante nesse livro, que ele escreveu o livro inteiro à base só de histórias, né? Tudo foi histórias, ele relata muitas histórias aí. Tudo foi contando história. Causo, conta o causo. Os causos. Alguns vividos por ele e outros que chegaram até a ele, passado por outras pessoas. É bem isso aí. É muito bom livro. Gostei. Vale a pena rever, que aqui a gente passa bem rápido. Rever? Eu nunca tinha visto esse livro. Você já tinha lido esse livro? Não, eu já tinha ouvido falar. Estou falando revê-lo, mas de uma forma mais concentrada agora. Então, a questão é que, contra fatos, né, a pessoa pode querer ficar justificando o que ela quiser, né?
E aí tem gente que fica aí com dogmas e crenças, né? Injustificáveis, né? Não se justifica a não ser pela própria crença da pessoa. Ela que, cara, vai cuidar da crença dela e se lasca, entendeu? É simples assim, né? Fica querendo. É isso, é doutrina, limitar as pessoas. Porque nós já temos vários relatos. Tem um livro que traz mais, quase 200, 190 e tantos relatos de pessoas que viveram pós-morte. Né? Ele trouxe aí 2 casos. Tem um livro que só fala disso. E aí você olha e fala, bom, peraí, e aí? Como é que fica isso? Está todo mundo mentindo? É um concluio de mentira? É uma bobagem, entendeu? Total. Né? E absoluta, né? Então, e aí tem outros que querem ficar justificando isso como um fenômeno, etc., daquilo que está na memória da pessoa. É só bobagem, né? Isso é só bobagem. O fato é que esse relato da mulher que ele relata, né? O relato da mulher que ele relata, né? A passagem da mulher que ele relata, de que ela fez a passagem pedindo para fazer a passagem, né? Isso é uma das coisas que eu sempre coloco aqui, que eu peço isso, né? De viver isso na inteireza consciente, né? A passagem. E de uma tal forma que, ao longo da nossa existência, esse fato da passagem precisa ser somente, né? Somente é, uma situação e uma consciência como se você fosse dormir uma noite. O problema é que as pessoas dão uma, um tom, uma importância, uma notoriedade, entende? Uma grandiosidade numa coisa que pode ser talvez muito mais simples, né? Como você passar de uma noite para outra, você passar de uma existência para outra. É tudo uma questão de olhar, a perspectiva do olhar, do que acontece.